E aí, galera, beleza? Estamos aqui fazendo mais uma gravação do Chosen Cast. Meu nome é Leandro Dias, estamos aqui na área. Seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, você que está conhecendo o nosso canal, seja muito bem-vindo. A gente tem procurado fazer aquilo que Deus tem nos pedido como o nosso propósito com o Chosen Cast, é convidar aquelas pessoas que têm feito a diferença, que estão rompendo as quatro paredes hoje das igrejas e estão sendo uma voz na cidade, na nação, na sua comunidade local. E, cara, eu estou muito feliz, porque tem algumas pessoas que eu comecei a entrevistar esse ano que eram pessoas que eu já acompanhava. E sabe aquela parada, tipo assim, quando você conhece uma pessoa e você fala, mano, será que um dia eu vou poder gravar, vou ter acesso? E, cara, para quem não sabe, nós estamos em Orlando. E Orlândia, é uma cidade meio que do interior, cara. Você consegue encontrar muita gente que talvez você só consiga ver nas redes sociais, mas aqui você consegue encontrar com essas pessoas. E quando a gente consegue encontrar com quem tem feito a diferença, com quem tem levado a palavra adiante, isso, cara, é muito bom. E eu espero que vocês sejam abençoados através desse podcast aqui. Já manda aí pra geral, se inscreva no canal. Tem que falar essas coisas, né, cara? Se inscreve aí porque esse podcast, sem dúvida, vai impactar a sua vida, beleza? Sem mais delongas, eu quero agradecer aqui o meu convidado de hoje, Lorenzo, mano. Seja bem-vindo, cara. E aí, cara? Tranquilo? Firmeza? Como você tá? Boa. Suave? Aí, ó. Eu Oi. tô todo meio atrapalhado aqui, Lorenzo, porque você viu, né, cara? O Lorenzo é um cara que trabalha, manja bastante sobre gravação, mas, cara, seja muito bem-vindo. Não, o setup aqui de vocês é maravilhoso. Eu trabalho com isso, legal. né? Eu tava comentando com você. Sim. E aí, normalmente eu tô acostumado a ser o produtor do podcast, né? Então eu fico atrás das câmeras, gravando, fazendo todo o áudio e tal. E tá aqui sentado, podendo conversar com você. É uma honra. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser demais esse tempo. Vai ser incrível. E assim, Lorenzo, cara, já vou começar. Você já falou que trabalha nessa área, mas você tem quantos anos, mano? Hoje eu tô com 21 anos. Fazem quanto tempo? Tem umas 2 semanas que eu completei 21 anos. Olha aí, parabéns, mano. É o meu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos que eu tive. Além da rede social, né? Porque da rede social eu trabalho desde os meus 13, 14 anos de idade. Então, meu primeiro emprego com, né, a carteira assinada e tal, bonitinho, foi como criador de conteúdo. Então, eu trabalho para uma empresa de seguro aqui em Orlando e eu faço todo o conteúdo, todo o marketing deles. E aí eu tô com uma agência de marketing agora no Brasil e várias coisas acontecendo, tem sido maravilhoso. Cara, que legal, cara. Tá vendo? A pessoa tá assistindo aí 21 anos e já tá na correria, já tá trabalhando naquilo que tem a ver, tem alguma ligação com o que é o seu propósito, que é o seu chamado, né, cara? Mas eu vou voltar um pouquinho aqui, Lorenzo. Quero conhecer um pouco mais da sua história, eu te acompanho aí no Instagram, nas redes sociais, mas eu queria conhecer um pouquinho, talvez, de um lado de um Lorenzo que a galera meio que não fala, fica meio assim. Cara, como que foi seu primeiro contato com o lado da espiritualidade, com o lado... como você conheceu Jesus? Você nasceu num lar cristão, num lar evangélico, como que é o chavão, né, da galera, né? Eu sou berço evangélico. Berço evangélico. Como que foi esse seu primeiro contato? Você era vida louca? Você não tem cara, né, mano? Não... Pô, aí tu me quebrou, velho? Como assim, pô? Lógico que eu tenho cara de vida louca. Tô zoando, mas aqui... Põe o óculosinho dele, Thug Life lá. Não, mas o que... Eu nasci em berço evangélico, meus pais são evangélicos. Mas a família, por parte do meu pai, ela é evangélica. A família, por parte da minha mãe, é católica. Então, quando eu nasci, eu fui batizado em igreja católica, pela minha tia e tal, tudo certinho lá. E aí, a minha mãe, ela se converteu logo que eu nasci. Ela era católica, ela se converteu. E ela se converteu com a pregação de Abraão. Ela, na hora que conheceu Abraão, dando um filho, ela, tipo, caraca, eu tô gerando um filho, eu tô com um filho, como que esse cara entregou esse filho pra Deus? E foi a partir daí que ela começou o processo de conversão dela, mas isso eu era muito pequeno. Então, quando eu cresci, a gente, na família já era toda... minha família, eu falo, minha mãe e meu pai, né? Cristã. Tem um irmão também, mais novo. E a gente... Como eu nasci em berço evangélico, né, vamos dizer assim, eu sempre tive muito conectado, né, com a igreja, com os eventos, com tudo que estava acontecendo. E meus pais, eles sempre serviam muito na igreja. Legal.
Então, meus pais, eles eram ali recebendo as pessoas na frente, ali, né? Os voluntários que recebem. Welcome. Top. E aí eu ia lá, tipo, com 7 anos de idade junto com eles. E eu ficava ali com eles recebendo. Então, eles faziam alguma coisa, eu queria ficar junto com eles. Eu lembro que com 8 anos de idade, eu tava servindo no berçário. Caramba. Tipo assim, imagina um moleque de 10 anos de idade ali cuidando Olha das... aí, mano. Um menino de 10 anos de idade cuidando, tipo, dos bebês do berçário. As mães ficavam loucas, mas, tipo, Sim, pô, eu sim. queria servir, eu sempre gostei. Eu via meus pais e isso espelhou muito pra eu também poder fazer. E aí eu comecei a servir, me envolver na igreja. Com 12 anos de idade, eu comecei a entrar na parte da mídia da igreja. E lá na igreja em si, a gente podia se batizar a partir dos 13. E aí... Tipo, desde os meus 10 anos de idade, eu sempre falava, mãe, com 13 eu vou batizar, mãe, com 13 eu vou batizar. Já tinha essa convicção. E aí, como você falou, tipo, como que introduziu isso em mim? Foi literalmente a família. Eu acho muito que a família também, ela tem esse papel de colocar os princípios na vida da criança, na vida do adolescente. Até uma certa idade, depois que já tá todo formado, ela começa a viver a partir daquilo que ela recebeu. Então, no início... Da vida ali até, eu acho que até uns 12, 13 anos de idade, é fundamental o papel dos pais. E meus pais fizeram um trabalho muito bem feito. Eles me introduziram ao evangelho, eles permitiram com que eu me envolvesse com a igreja, com a comunidade, me ensinaram a servir, que pra mim esse foi o maior destravar que eu já vivi na minha vida. O servir pra mim me levou em lugares absurdos, a gente pode até falar sobre isso mais tarde. Com certeza. E foi assim que eu comecei a entrar nesse meio. Você entendeu? Eu falo pra todo mundo, todas essas pessoas que vêm aqui, os nossos convidados, eles falam, cara, como é importante o posicionamento, né, que os pais têm, né, tanto para levar para o mundo da perdição, como para trazer mais para próximo de Deus, né, cara? E o acesso à igreja, né, à comunidade local. Por exemplo, hoje é quarta, tem culto na nossa igreja. O meu filho falou assim, pai, hoje tem culto. Eu falei, não, mas hoje tem gravação. Ele, não, pai, tal. Eu falei, não, vê com a sua mãe faz o que tem que fazer. Por quê, cara? A gente expôs, o meu filho, a gente expõe a criança para um ambiente, certo? Mesmo às vezes ela não querendo ir, a gente sabe, pô, tem que levar. Por quê? Ela vai estar ali naquele ambiente. O Espírito Santo tá livre ali, né? Onde tem Com liberdade. certeza. E, cara, às vezes a gente pensa, nós pais, pensamos que assim, mas não quer ir para a igreja, deixa em casa. Cara, não deixa. Leva porque a palavra vai estar sendo ensinada, ele vai estar com outras crianças, vai estar ouvindo, vai estar na salinha do Ministério Infantil e vão estar sendo abençoados, né, Não, cara? o maior segredo que eu posso entregar para os pais nesse primeiro envolvimento da criança é não levar ela para a igreja só para ela ir para a igreja, mas envolver ela na igreja. Só que para você envolver a sua criança na igreja, primeiro você tem que estar envolvido, porque a sua criança não vai fazer. Dá um zoom aí, mano. A guia é a chave, mano. Não é levar a criança para a igreja. É você estar envolvido, você tá sendo igreja. E eu posso mergulhar um pouquinho nessa sua frase, mano? Muito mais de você ser igreja fora, lá, do lado de fora, lá, servindo na igreja mesmo, você tem que ser igreja dentro da sua casa. Certo? Porque às vezes você é um cara completamente envolvido ministerialmente, mas aí seu filho te pega dentro da sua casa fazendo completamente o contrário daquilo que você tá falando ali na igreja, né, cara? Com certeza. E esse papel dentro de casa que você falou, ele é fundamental. E o que eu tô querendo dizer justamente por exemplo, seu filho nunca te vê servindo na igreja e você quer que o seu filho sirva na igreja. Seu filho vai olhar pra você e falar, tipo assim, pai, mãe, vocês só vêm aqui pra ouvir e vai embora. Não conversa com ninguém, não tem comunhão. Não serve, não ajuda, não faz nada. Isso aqui pra mim é chato. Tipo, eu não quero vir aqui só pra ficar ouvindo o pastor falar. Até porque o evangelho não é isso. O evangelho não é você sentar ali e ficar ouvindo o pastor falar. Mas é você também trabalhar para que o evangelho seja anunciado. É você também fazer parte disso. Então, pra mim, isso é o mais importante. O pai em si, ele precisa ter essa entrada ali na igreja, precisa ter esse servir, porque foi vendo os meus pais servindo que eu fui envolvido, entende? Eu não ia pra igreja pra ficar sentado lá ouvindo o pastor pregar, até porque a fé vem pelo ouvir, amém? Não tô falando sobre isso, mas o que eu quero dizer é como envolver o jovem, o adolescente na igreja. Então, tinha uma época que eu tava indo todo dia pra igreja.
E isso acabou virando rotina. Tipo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Todos os dias eu ia pra igreja durante a noite. Work a church. Não, e aí às vezes eu ia, era na parte da noite, e eu ia até em culto de mulheres pra eu poder servir na mídia. Tipo assim, eu queria estar lá. Eu tava curioso pra aprender, curioso pra poder ajudar, pra poder servir. E isso fez com que o evangelho se tornasse o meu cotidiano, entendeu? Legal, que legal. Cara, quando você fala assim, servir na mídia, né, para quem tá às vezes assistindo, a gente que é desse meio, é muito fácil. Tipo, mídia, cara, é projeção, é iluminação, É tudo isso. que envolve toda. Mas fala um pouquinho assim, mano, pra pessoa que quer aprender, tipo assim, pô, cheguei na igreja, certo? Quero ajudar em alguma coisa. Pô, tem o pessoal da mídia, e eu tenho vontade, eu tenho alguma habilidade ali de mexer, fazer algumas coisas. É um caminho para a pessoa dar uma entrada? Eu diria que sim. O legal da mídia é que às vezes a gente pensa que pra entrar na mídia tem que ter essa habilidade aí que você tá citando. Mas não tem, tá? Não tem. Na mídia, na verdade, a gente precisa. É o departamento que mais precisa na igreja e as pessoas acham que não precisa. Mas qualquer um que se disponibiliza a servir, a gente consegue encaixar em qualquer situação. Por exemplo, na nossa igreja aqui, a gente tem toda a filmagem, né? Vai pra live e tal. Então a pessoa pode servir de várias formas. Ela pode servir na mídia segurando as câmeras, fazendo a filmagem, foi como eu comecei. Ela pode fazer os cortes, ela pode cuidar do som, pode cuidar da projeção, pode cuidar do áudio, das luzes. Existem várias formas de trabalhar aí nessa mídia. Que seria a mídia. Que é a mídia em geral. E você não precisa ter essa habilidade que muitas vezes as pessoas acham, porque você pode aprender tudo ali e aprende muito fácil. Só que eu não diria que só a mídia é a porta de entrada, porque foi como eu te falei. Eu comecei quando eu via os meus pais servindo e eu tava com eles na recepção. Então a recepção foi uma porta de entrada. E depois eu queria servir no berçário, e depois eu queria servir na sala de 2 e 3 anos. E aí eu comecei, aí eu cresci um pouco. Vamos lá dentro agora do templo, como que eu posso servir aqui dentro? E aí eu sempre procurei formas para poder servir. Eu acho que o mais legal é você fazer isso no seu culto de adolescentes. Às vezes nem precisa ser o culto principal da igreja, sabe? Às vezes você realmente quer sentar ali e ouvir, mas no culto de adolescentes, no culto de jovens, ali é o lugar ideal para você estar servindo, de verdade. Legal, cara. E assim, eu também me envolvi muito rápido com a questão da mídia na igreja. Na minha época, né, mano, tiozão, era PowerPoint. Então, tipo, você imagina, naquela época não tinha essa questão muito de vídeo, era tudo, as imagens bem estáticas, bem chapadas, assim. E, cara, eu me lembro como que era legal, porque vinha muita gente, muitos adolescentes vinham que queriam participar do ministério e era uma entrada, né? E assim, é muito importante a igreja que dá abertura para as pessoas servirem. Demais. Né? E fluírem onde tem que fluir, cara. Se às vezes o cara não tem muita habilidade, igual você falou, mas quer mexer, quer segurar a câmera, inevitavelmente, se o cara for seguindo essa trajetória, o cara vai se envolver por esse mercado do audiovisual, esse meio, né, cara? E quando eu falei que eu ia entrar depois mais profundo nisso, mas eu vou aproveitar que a gente tá falando sobre isso e eu já vou falar. Porque eu sei que você tem outros tópicos, né? A gente vai falar sobre outras coisas também. Mas quando eu falo a importância do servir, cara, é porque o que eu vivo hoje só existe porque eu servi lá atrás. Exato. Não, e eu falo assim com muita, muita convicção, porque eu entrei nessa igreja. Eu sou do Espírito Santo. Eu nasci aqui nos Estados Unidos, mas eu morei minha vida toda. Nasci em Boston. Ah, sim. E aí eu fui com 3 meses de vida pro Brasil. Então eu fui alfabetizado, cresci no Brasil, sou brasileiro. Aí você ficou lá até quantos anos? Até meus 15. E aí, 15 para 16, eu voltei pra cá. E aí eu tô até hoje, com 21 anos. Então, eu tava lá, no Brasil. Espírito Santo, Vila Velha, numa igreja, lá no meio. Tipo assim... Escondido, tá? O cara tava exatamente. Malhada. É uma igreja grande, tem 2.000 membros, 3.000 membros, mas é uma igreja, talvez 4.000 agora, não sei, né? Já tem 5 anos que eu saí, mas é uma igreja que tá ali escondida no meio do bairro. Sim, sim. Comecei a servir ali, parecia que não era nada. Mas o que eu servi ali, vou te dar um destravar só pra você ver. Quando eu cheguei aqui em Orlando, e eu cheguei na Lagoinha e eu falei que eu queria servir, sim. O cara que ficava na mídia da Lagoinha foi o meu líder nessa igreja.
Olha aí, irmão. Então, ele Já que me sabia. treinou. Ele que me treinou pra mexer na câmera. Entendi. Ele que me treinou na mídia. Então eu não precisei passar, eu só cheguei, quero servir ele, vem cá, já vou te colocar na câmera. Já tava preparado, né? Já, Tava treinado. Exato. Mas olha como se eu não tivesse servido ali, esse cara provavelmente não teria me conhecido, eu não teria servido e hoje eu não teria vivido isso. E aí, tá bom, Lourenço, você filmou na Lagoinha. Não, mas aí quando eu comecei a servir na câmera, o pastor Léo, ele começou a ver que eu servia. E ele falou, cara, todo culto esse cara tá servindo. E aí foi quando ele me colocou no púlpito. E ele falou, começa orando, começa fazendo isso. Legal. E aí o que eu tô vivendo hoje como líder ali no culto de adolescentes do Rocket é justamente um reflexo do meu servir lá no início. Lá atrás. O meu YouTube que cresceu, eu só consegui mexer com câmera, com edição, com tudo isso, porque na igreja eu servi. Exato. Então, o meu servir ali na igreja foi o que destravou para eu estar vivendo o que eu vivo hoje. Porque legal. provavelmente eu não estaria se eu não tivesse servido. E é por isso que eu falo da importância do servir e principalmente da importância do pai envolver o filho nisso. Às vezes, eu sou uma pessoa muito, aberta. Eu sou fácil de relacionar. Mas tem pessoas que são mais tímidas. Sim, sim. São mais fechadas. São mais difíceis. Então, essas pessoas, elas precisam de ver o pai fazendo. O pai precisa envolver essas pessoas porque elas, por si próprias, elas não vão se mexer. Porque e não é por mal delas. Porque elas não conseguem. É difícil, é uma dificuldade. E aí, vendo os pais envolvidos, elas já têm uma abertura pelos pais para também servir. Cara, você tava falando aqui sobre o pai, né? O filho vê o pai, né? E a palavra fala, né? Jesus, que tudo que ele fazia, primeiro ele via que o pai estava fazendo e aí ele fazia ele olhava na vertical e aplicava na horizontal. Né? E, cara, a gente tem que trazer isso para nossa família. Não adianta você não viver uma vida de sacerdócio na horizontal com Deus e na vertical com Deus e na horizontal você, cara, não vai colar. Você consegue se enganar, mas você não consegue enganar o seu filho, você não consegue enganar ninguém, cara. Você está se destruindo, está perdendo tempo. E quando a gente vira essa chave e a gente tem esse entendimento, falando assim, cara, eu tô aprendendo isso, né? Tenho essa oportunidade de estar servindo. Seja, cara, limpando o chão, organizando as cadeiras. Você não vai saber lá na frente o que você vai viver. Né? Eu quando eu comecei no ministério, falei para você, eu entrei no Data Show, por exemplo. Só que em pouco tempo, os líderes saíram e pediram para eu e a minha esposa, a gente era noivo na época, para a gente assumir o ministério. Lá da Bola de Neve, lá na sede. Cara, a gente assumiu. Só que na sequência, assim, eu conheci um programa que era uma revolução, mano, do visual, que era o Easy Worship. Que era, tipo assim, não era mais PowerPoint. Você já tava pra colocar uns vídeos. Cara, e aí teve um culto de quinta que eu preparei, assim, uma reunião testar na hora. Assim, Uhum. chamei a pastora Denise e falei assim, pastora, tem um programa aqui, deixa eu te apresentar. Mostrei pra ela, pus um leãozão atrás, meio que de fogo, assim, tava lá. Nossa, testa hoje. E a gente testou no culto de quinta. Tipo assim, tive a ousadia de chegar e mostrar algo diferenciado, que naquela época as igrejas quase ninguém sabia, que era uma parada que rolava aqui nos Estados Unidos, Easy Worship. Aí mostrei, cara, no final do culto, tinha uma filinha pra falar com a gente, que era no Data Show, que era em cima, assim, na nave da igreja, de um monte de gente querendo participar do ministério, porque viu o visual que mudou completamente. Aí no final do culto a pastora falou, nossa, pode aplicar, pode trazer, e aí a gente deu andamento nisso. E assim, hoje, né, olha, eu tô falando isso porque a gente serviu e mostrou um diferencial lá atrás. E hoje a gente tá com um podcast, hoje a gente tem a revista Orlando Gospel, que é nossa. Então tem tudo a ver, aquilo que a gente planta lá atrás, Exato. Uma hora vai voltar e você fala, meu, não foi de repente, né? O de repente demorou muito tempo para acontecer. E o principal também é isso que você falou, aquela frase dos pais, faz o que eu faço, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não existe. Isso não existe. Já era, né? Não existe. O filho, ele sempre vai fazer o que o pai faz. Então, tipo assim, o problema, muitas vezes, é os pais acharem que quando coloca o filho ali no culto de adolescente, a gente, líder, pastor, que vai... responsabilidade do pastor. Tem que transformar o capetinha em anjo. Não tem Isso não existe. Isso não existe.
Entendeu? Dá vontade de pegar uns lá e dar um... Não tem como, não tem como. Isso é o papel do pai e da mãe dentro de casa. Sim, sim. A gente não tá ali pra transformar capetinha em anjo, até porque a gente não tem esse poder, é o Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Cara, e fica a dica Ele que pais, convence. Tá, ó, não tem não, o negócio começa dentro de casa. Não Tem que começar. Não adianta, cara, não adianta. Assim, às vezes a responsabilidade é transferida, porque a gente consegue transferir muito essa responsabilidade. Mas não tem jeito, né? Aquilo que seu filho tem decidido até hoje, né? Até a idade que ele tem, da maturidade, de ter um entendimento, de ter alguma consciência, é formada pelas atitudes dos pais. Né? Com certeza. E quando a gente joga isso, transfere para um pastor ou para um líder, além de colocar um peso que não é da pessoa... Não, e o problema nem é esse, o problema não só do peso em si, também é um probleminha, mas o maior problema é que aquele adolescente de 15 anos, ele não olha para um líder ou para um pastor da mesma forma que ele olha pro pai e pra mãe, entendeu? Isso. Mesmo que tem que ser muito cabeça dura para poder conseguir olhar e falar, uau, isso aqui é uma inspiração. E aí, são poucos os casos, mas mesmo alguém se inspirando em mim, o pai e a mãe têm um peso totalmente diferente do que eu, entendeu? Tem jovens lá na igreja que se inspiram em mim, e eu acho isso incrível, maravilhoso, eu agradeço a Deus por isso. Mas o pai e a mãe têm um peso muito maior do que o Lorenzo ali no púlpito. Com certeza. E às vezes aquilo que é construído num ministério de adolescentes, de jovens, às vezes um pai vai com uma palavra de maldição, destrói tudo aquilo que foi construído numa noite, ou quando o jovem se entrega para Jesus, aí de repente o pai vai lá buscar, não é convertido, aí o pai fala assim, isso aí daqui a pouco tá dando dinheiro pro pastor. Aí o cara já, né, já quebra tudo que Deus está construindo. Mas Lourenço, você começou servindo no Welcome ali, ajudando tudo. Aí você tinha mais ou menos uns 13 anos. Mas quando foi, mesmo seu pai e sua mãe te expondo para esse ambiente, né, de liberdade... Quando foi o checkmate? Quando foi que você falou, cara, meu Deus, é isso. Todo mundo tem essa chave quando você fala, meu, Deus tá me chamando, tô sentindo algo diferente. Quando que você teve esse toque de Deus? Eu amo essa pergunta porque ela é diferente pra mim. Eu não tive esse flip na cabeça. Não aconteceu em uma situação, entendeu? Mas foi construído. Então, com o tempo, a minha cabeça foi sendo renovada. A minha mente foi sendo renovada. Essa mudança, esse caiu a ficha, não aconteceu de uma hora pra outra. Até porque, como eu sempre fui de um berço evangélico, eu sempre fui construído em cima disso. E eu procurei levar o evangelho muito a sério. Então, por exemplo, eu, Lorenzo, nunca coloquei droga na minha boca. Eu não sei o que é o gosto de uma droga. Eu nunca bebi. Eu não sei qual é o gosto de uma bebida. A única coisa que eu bebi, e eu sempre tenho que falar, porque senão parece que eu tô mentindo, foi vinho. E com os meus pais. E meus pais deixam eu beber sem eles. Mas o que eu tô querendo dizer é que com o consentimento deles, e que vinho pra mim é porque uva foi a primeira palavra que eu falei. E eu amo uva. E aí eu falei, eu quero experimentar o vinho, tá ligado? Então, eu sempre levei muito a sério o evangelho, e não que beber é pecado, né? Mas o ponto eu via os meus amigos, eu via as pessoas em volta com droga, com bebida e caindo nisso. Eu tenho 21 anos, eu sou virgem, eu nunca tive relação sexual, porque eu sei da importância do sexo e do porquê, o que acontece no mundo espiritual com o sexo. Então, a gente pode falar disso depois, mas foi sendo construído. Porém, quando eu tinha 16 para 17 anos, foi quando eu comecei a estudar e a entender sobre o reino e a justiça. E foi aí que a minha mente virou. Entendi. Mas não foi num momento exato. Mas isso foi construído, mas a partir desses dois tópicos. Foi quando minha mente começou a falar, calma aí, o evangelho não é só isso. Tem uma coisa mais profunda aqui que a gente pode ir. Não é só eu fui salvo pela graça e eu sou amado por Jesus. Mas tem algo a mais para ser acessado. E aí foi nesse momento que eu comecei a estudar. Eu estava lendo Mateus capítulo 6, se eu não estiver enganado, e fala... As flores têm isso, os animais têm isso, todo mundo tem isso. E por que vocês vivem ansiosos? Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. E quando eu li isso, eu falei, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Soltou. Alguma coisa... Calma aí.
só tem que buscar isso? Então, tipo, buscar em primeiro, tipo assim, essa tem que ser a minha prioridade, e buscando o reino e a justiça dele, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, ali, algo flipou na minha cabeça. E aí foi quando eu comecei a me aprofundar no reino e na justiça. E aí o meu estilo de vida todo mudou. Caramba. E assim, o evangelho completo, né? Tem muita gente que só para ali na salvação. Pela graça, a graça, então tudo é a graça, e o cara cai na desgraça, né? Mas, cara, diferente de você, eu tive uma vida, minha mãe sempre, do lado da minha mãe, era meus tios pastores, toda a minha família evangélica, e do lado do meu pai não. Mas eu tive essa decisão, porque como a nossa família era, da parte da minha mãe era de Ubatuba, não sei se você conhece, lá da cidade do litoral de São Paulo. Então, a gente morava em São Paulo, mas só que a minha família, que era cristã, ficava em Ubatuba, que dá umas 3 horas de viagem de carro. E a gente tinha casa lá, então final de semana a gente ia, então eu tive muito pouco acesso à igreja, ia a culto e tal. E em São Paulo, correria, mano, vida louca, eu caí muito rápido na noite, e isso me fez conhecer tudo que você, né, foi livre, né, foi liberto. Graças a Deus, porque o maior testemunho, até o Leandro Barreto, um pastor que nos impulsionou a começar esse podcast, ele fala que o maior testemunho que existe é uma vida que nunca experimentou, que nunca se prostituiu, né, cara? Isso é o maior testemunho que existe. Não precisa ser nada para falar de Jesus. E, cara, você falando sobre a santidade, que você fala de uma maneira tão transparente, sem peso, né, cara? Que tem muito crente, muito cristão hoje que tem dificuldade de falar que é virgem, por exemplo. Cara, os caras acham que é errado, mano. Né? E falar que nunca experimentou droga, nunca experimentou uma bebida, né? Cara, isso, assim, é um diferencial, né? Que Deus separa algumas pessoas exatamente para ter uma vida separada para ele, para algo mais profundo, para um chamado específico, né, para uma aliança superior, cara. E eu vejo, assim, muito que você fala no seu Instagram, e eu não conhecia a fundo, né, e você vai falando, aí as coisas vão conectando, cara. Mas aí você entendeu sobre o reino. E eu queria que você falasse, assim, o que é o reino? Né? Às vezes a pessoa fala assim, cara, o reino, será que é Nárnia? Será que é uma parada tipo assim, mano? O reino espiritual, é o reino... Que reino que é esse? Você pode falar qual que é... Não, lógico. Dando créditos aqui a um mestre que eu admiro muito e acompanho, o Leandro Vieira. E eu tava assistindo, tem um vídeo dele com o Dizascope, eu recomendo assistir. São uma série de 6 vídeos, se eu não estiver enganado, sobre o reino. Mas, resumindo assim, e pegando o que pra mim ficou muito marcado. O reino de Deus, basicamente, ele é o governo de Deus, é o domínio de Deus sendo exercido de forma plena e legal. Como assim legal? Porque Deus, ele não pode chegar aqui... Deus pode, mas assim, ele não vai chegar aqui agora e vai simplesmente mover aquele livro, porque ele nos deu a capacidade de mover aquele livro. Então, ele deu o governo pra gente mover aquele livro. Faz sentido? Então, você vai tomar uma decisão no seu dia, Deus, ele te deu o governo pra poder decidir aquilo ali. Agora, aonde entra o reino? O reino entra quando Deus, ele tem legalidade para exercer o domínio dele, para exercer o governo dele. O reino não é no céu ou na terra, mas o reino é onde Deus pode exercer o domínio dele. E por isso que fala do reino de Deus, ele no céu, ele exerce de forma plena. Então não é que o reino dele é lá no céu, porque um dia vai ser aqui na terra. E hoje já pode ser aqui na terra, porque Jesus fala, o reino chegou. Então o que Jesus está querendo dizer quando ele fala o reino chegou? Ele fala que em mim, a vontade do Pai está sendo exercida de forma plena. Jesus está falando, em mim, o que o Pai quer, eu vou fazer. Porque eu só faço o que eu vi meu Pai fazer. Então, em mim, o governo de Deus é exercido de forma plena. Esse é o reino. O reino é Deus dando a ordem e aquilo ali acontecendo. Só que aí tem um problema. Porque Apocalipse capítulo 5 fala que Jesus, ele com o seu sangue, comprou homens e mulheres de toda tribo, nação e língua e fez deles reino de sacerdotes nessa geração, para poderem governar nesse mundo, na terra, para governar. E aí que entra um probleminha. Porque se Deus te fez
o reino, ele transformou você no reino dele. Então você precisa acessar esse nível. E o nível de acessar o reino é o mais difícil. Porque é as suas vontades, os seus desejos, o seu querer totalmente jogado de lado, de fora, para que o desejo dele, a vontade dele, o querer dele sejam realizados através de você. Esse é basicamente o reino. Então é quando você abre mão de tudo aquilo que você quer viver para que o que ele quer, que a terra aconteça aqui na terra, se torne uma realidade a partir de você dando legalidade para ele poder exercer o governo dele. Cara, é exatamente isso. E quando você, na prática, né? Vou ir um pouquinho mais além. Como que eu posso aplicar isso na prática? Eu sou jovem, né? Tenho 21 anos. Cara, aí eu tenho todo aquele acesso entre os adolescentes, high school. Para quem não sabe, cara, as escolas aqui, né? É tenso a parada de droga. Vocês que estão nos assistindo, às vezes aí tá aí no Brasil, mano, aqui o negócio acho que é 1000 vezes pior o acesso a esse conteúdo, a pornografia, a prostituição, a droga. Mas aí, cara, todo mundo no meu rolê tá usando droga, todo mundo no meu rolê tá transando. Cara, o pessoal da igreja tá perdido às vezes, né? Não aqui dos Estados Unidos, a igreja lá no Brasil. Aqui nos Estados Unidos não acontece isso. Mas, cara, aí a galera, tipo assim, aí o jovem fica naquela luta. Cara, e agora? Aí ele tem como escolher. Ou eu tô dando liberdade para ser um agente do reino, primeiro na minha vida, e em amor confrontar essas pessoas que estão ao meu redor, mostrando através do meu testemunho, ou eu chuto o balde, né? E não governo, certo? Seria exatamente esse livre-arbítrio que... Exato. Vamos colocar isso na prática, então. O reino de Deus, para ele ser exercido... Vamos fazer um corte aqui. Vamos fazer, na prática, como exercer o reino de Deus na sua vida. Para você poder exercer o reino, como eu falei, é a vontade de Deus sendo exercida de forma plena, o governo dele sendo exercido de forma plena. Beleza? Como que você vai fazer o que uma pessoa quer se você não conhece essa pessoa? Então a gente começa pelo primeiro passo. É necessário conhecer o rei. Se você não conhece o que ele deseja, o que ele quer, o que ele espera, a vontade dele, não tem como realizar aquilo que você está querendo. Aquilo que ele quer, né? Através de você. Então, tem uma passagem que pra mim ela é surreal e é por isso... Essa passagem é maravilhosa. Eu acho que é 2 Samuel, capítulo 23, se eu não estiver enganado. Mas vai falar sobre o rei Davi. E o rei Davi, ele tinha 3 soldados. E esses 3 soldados, eles eram os capitão lá, os brabos, tá ligado? Os chefes da guarda dele. E aí, esses 3 soldados, eles estão junto com Davi. E Davi, ele só fala... Ele tá tipo assim, de boa, tá ligado? E aí ele fala... Que vontade de tomar água daquela fonte lá, daquela cisterna. E aí ele fala o nome da cisterna, que eu não lembro agora. E aí ele só, tipo, põe a vontade dele. Só expôs o desejo dele. Os 3 soldados saem de onde eles estavam. Os 3 soldados, não, nas chefes, saem de onde eles estavam. Saem do acampamento. Eles vão nessa cisterna, que estava dentro do acampamento inimigo. Eles entram, pegam a água e levam pro rei Davi. Sinistro, hein? E aí Davi olha e fala, eu não vou tomar essa água. E não é porque eu não quero, mas é porque essa água não é água, ela é sangue de vocês. Vocês colocaram a vida de vocês em risco para realizar o meu desejo que eu nem pedi para vocês. Então, eles precisaram estar próximos de Davi para conhecer o desejo de Davi. Então esse é o primeiro passo. Se você não tá perto do rei, do criador, se você não conhece Deus, não tá junto dele, não tem como você saber qual é o desejo que ele quer. Não tem como você saber o que ele tá desejando, qual é a vontade dele. Não tem como saber. Se você não tem comunhão, não tem relacionamento, não tem intimidade, não lê a palavra, não ora, não faz nada das coisas normais assim, não tem como. Não tem como você saber o que ele quer ou o que ele não quer. Exato. Esse é o primeiro passo. Exato. O segundo passo é você... É que esse aqui é porque esse aqui é o mais difícil. Depois que porque o primeiro passo, né, a pessoa vai ter o primeiro contato ali com a leitura bíblica, com a oração, né, vai se alimentar de uma palavra, vai buscar lá no YouTube uma pregação específica. Então ela está começando
já saiu do Exato. zero, já mostrou para Deus que assim, olha, eu quero te conhecer. Tô buscando, tô lendo, tô me separando, tô separando um tempo para te buscar. Então a leitura bíblica, que é o fundamental, né? Uhum. A pessoa já começou a dar, mas só que aí Deus quer mais. Uhum. Né? Você quer receber mais de Deus, você tem que entregar mais para Deus. Exato. E aí vamos chegar nesse segundo passo que você tá falando aí. Então, esse primeiro passo é exatamente isso que você falou. Aí começa a ler a Bíblia. Cara, tu tá trabalhando, põe no YouTube uma pregação, vai ouvindo, tem um caderninho. Eu tenho lá em casa uns 5 cadernos de anotação. Eu ponho ali vai anotando, anota só as chaves, né? As frases bonitas de efeito. Mas anota também uma coisa que tocou. Tem o seu momento de oração, anota aquilo ali. Leu a Bíblia, pô, calma aí. Eu vi aqui que a vontade de Deus é sejam santos, pois eu sou santo. Poxa, então eu tenho que buscar a santidade. Você começa a ver qual que é a vontade dele, qual que é o querer dele, o que ele tá buscando. Esse é o primeiro passo, muito simples. Simples é. Só não é fácil, mas é simples. O segundo passo é você conhecer. Conhecer. Primeiro você conheceu a vontade, você tá lendo, você tá tendo intimidade. O segundo é conhecer no original, no hebraico. Não sei se é hebraico ou grego, e aí se eu falo umas coisas dessas, depois eles me pegam. Mas... Nada, mano. Na internet não tem hater, não. Os caras tá de boa? No Chosencast não tem. Então tá tranquilo. A palavra é iada. Y-A-D-A. E essa palavra, iada, ela significa... Ela primeiro foi usada em Gênesis capítulo 4, versículo 1, que fala: Adão conheceu Eva, e eles tiveram Caim. Ou seja, não foi um oi, tudo bem, né? Ou seja, esse conhecer, o iada, significa conhecer de forma íntima. É intimidade. Então, essa mesma palavra é usada quando vai falar conhecereis a verdade vos libertará. Sim. Conhecer é um nível a mais de conhecer. É você ter a revelação do que aquilo ali que você está aprendendo, buscando, é realmente a verdade. Sim. Então, conhecer. Eu vou te dar um exemplo. Isso aconteceu com Moisés. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Moisés ele tá de frente pro Mar Vermelho. O povo todo entra em loucura. Tipo assim, Moisés, olha só. E agora, mano? O que vai acontecer? Exato. Tipo assim, vou dar uma... Ó, olha só. Tipo assim, mano, Gaviões encontrou com a mancha verde no beco, mano. Exatamente isso. O Moisés e o povo tá de frente pro Mar Vermelho. Olhou pra trás e viu o Egito inteiro vindo. Blau, para pegar eles. Pensa. Aí o que acontece? O povo inteiro começa a reclamar com Moisés. Todo o povo conheceu no primeiro passo Deus. Viu as pragas, viu a vontade de Deus. Sinais todos. Maravilhoso. Só que o povo não tinha o iada com Deus. Eles não tinham intimidade com Deus. Mas quem tinha intimidade com Deus? Moisés. E Êxodo capítulo 14, Moisés fala: ei, calem a boca, fiquem quietos. Deus vai fazer aquilo que ele prometeu. Por que Moisés tinha tanta certeza que Deus ia fazer? Porque ele foi o único que conheceu Deus lá na sarça ardente. Ele conheceu Deus, ele ouviu Deus, ele conversou com Deus, ele teve intimidade com Deus. E aquilo que ele vivenciou, aquela experiência com Deus, aquilo que Deus proporcionou para ele, era impossível alguém tirar isso dele. Sim. Porque ele conheceu de forma íntima. Exato. Então ele sabia a vontade de Deus, mas ele também conhecia o iada. Ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento. É como se fosse eu e você melhores amigos. Sim. Eu sei qual que é a sua vontade, eu sei qual que é a vontade dele, mas eu tenho intimidade com você e eu coloco a minha mão no fogo por causa da sua vontade. Exato. Então, se você quer fazer alguma coisa, eu ponho a minha mão no fogo para que a sua vontade seja realizada. Porque eu sei o quão fiel você é, o quantas vezes você me tirou da lama, quantas vezes você me deu a mão, quantas vezes você foi fiel com a sua palavra, quantas vezes você agiu em graça, misericórdia, amor. Então, uma construção. Exato. E aí eu tenho intimidade com você e eu coloco a minha mão no fogo por causa de você. Esse é o segundo passo. Iada, você precisa ter experiências com Deus. Só que como que você tem experiências com Deus? Aí entra no terceiro. O terceiro ponto é o mais difícil, porque requer que você abra mão de tudo. E é por isso que o reino não é para todos. No sentido de, não é qualquer um que chega e, eu acessei o reino. Não é assim. Não é assim. Por quê? Porque salvação todo mundo acessa. Em 2 segundos.
Sim. Se eu tô aqui com você, você não crê em Jesus, a partir do que eu tô falando, você tá... Caraca, esse moleque... Já foi salvo. Eu falo, ó, escreve aí agora. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Já foi. E que ele vai cuidar da minha vida a partir de hoje. E se você crê nisso do fundo do seu coração e confessa com a sua palavra em público, você tá colocando o evangelho dentro de você. Você foi salvo, Já cara. tá salvo. Exato. Mas agora o reino, ele é um processo. Então, um versículo que pra mim é esse terceiro ponto do reino é Gálatas capítulo 3. E aí Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tô mais tentando impressionar Deus, porque Cristo vive em mim. Então não tem mais que impressionar Deus. E eu não tô mais tentando te impressionar, porque Cristo vive em mim. E eu não tenho que te impressionar mais. A única coisa que eu tenho que fazer é a vontade de Deus aqui na terra. E se você gosta ou não, o problema é seu e fica com a sua vontade. O problema é seu. Eu não ligo. Não faz diferença pra mim. Sim. Mas a vontade de Deus faz diferença pra mim. Então, o terceiro passo é onde o seu ego, o seu orgulho e o que você tem vai pro chão. Exato. Aí você tem que tomar passos de fé e você tem que se posicionar com coragem. Esse é o mais difícil. Por quê? Aí você vai conhecer a vontade de Deus. Você já sabe que ele é fiel. Cara, esse meu segundo ponto, do saber que Deus é fiel, destravou na minha mente quando eu tava louvando. E aí eu vi no louvor e falou... era uma música em inglês, eu não vou cantar, então eu vou traduzir pra ficar mais bonitinho. A única coisa que Deus não pode fazer... Você sabe o que é a única coisa que Deus não pode fazer? Falhar. É impossível ele falhar. Sim. Ele nunca falhou. Por toda a eternidade, ele nunca falhou. Exato. Na hora que eu entendi isso, veio como rema no meu espírito, no meu coração. Eu falei, cara, Deus nunca falhou. Então, se eu sigo a vontade dele, não tem como dar errado. Eu posso falhar, né? Mesmo tentando, eu posso falhar. Mas na falha com Deus, ele tá acertando. E, cara, esses 3 pontos que pode ter muitas pessoas que falam assim, pô, o primeiro é de boa, né? Mas eu não consigo romper no segundo. Porque ali chega uma hora que eu não consigo construir essa intimidade. Porque eu olho pro meu pastor, eu olho para um líder tal, eu olho pro fulano de tal, eu vou no YouTube, eu só vejo os caras fazendo merda. E aí, pelo fato de eu estar só olhando e não estar conseguindo aplicar aquilo na minha vivência, me impede de eu ir pro segundo, pro terceiro passo. Nesse step, que é o do segundo, que é o romper mesmo, que a pessoa fala assim, cara, eu sei quem é Deus. Eu realmente conheci ele. Eu vi o que ele fez. O segredo é você tirar o olho de tudo que está envolvendo fofoca, escândalo, as pessoas que estão fazendo aquilo que, ao seu olhar, aquilo que você pensa que de uma forma errada, e você realmente mergulhar, né? Você falou Mateus 6, na sequência, Deus fala, né? Você quer ter intimidade comigo? Entra no seu quarto, fecha sua porta, que no secreto que eu vou te ouvir. Então, para construir esse segundo passo, antes de você querer ser uma voz na sua igreja, antes de você querer ser alguém que leva a palavra com influência, com poder para os seus amigos, você tem que construir e tem que consolidar a sua intimidade com Deus. Sabe? Porque, Lorenzo, a gente vê muitas pessoas querendo fazer, né, ver as pessoas ali na plataforma e fala assim, pô, eu quero. Mas só que não constroem uma intimidade, não construíram uma vida com Deus. E aí não dura, né? Cara, eu tô na caminhada já faz um tempo. E eu cansei de ver caras que estavam assim, querendo fazer por uma questão de status, querendo fazer por uma questão de ter não tem um acesso. Como, não dá certo. Mas só que aí o tempo mostra que, tipo assim, não teve vida com Deus no secreto e não tem como se manter. Não tem. Não dá certo. É impossível. Então, assim, se você tá nesse nível, esquece todo mundo ao seu redor que está fazendo as coisas erradas e mergulha ainda mais profundo na intimidade com Deus. Quando você encontra esse problema, né, com o segundo nível, e às vezes até com o terceiro, porque o terceiro e o segundo, eles meio que estão juntos. Porque você conhece Deus ali justamente na adversidade, sacou? Então, vamos supor, eu lembro uma vez, eu tava lá em Boston, e aí um amigo meu tinha um grupo assim de amigos, e eles falaram, Lorenzo, eu quero você junto com a gente. Tipo, pô, você é da hora, eu gosto de você, anda junto com a gente, nosso grupinho. Aí eu olhei assim, no fundo do olho deles, eu falei, mano, não tenho problema nenhum de andar com vocês.
mas só tem um ponto. Se algum dia vocês me oferecerem bebida, eu vou pegar a bebida como se eu fosse beber e eu vou quebrar na frente de vocês. E aí nem eu e nem você vai ter bebida. Sim. Se qualquer dia você chegar e me oferecer um beck, eu vou pegar o beck e eu vou jogar na sua frente e vou pisar em cima. E nem eu e nem você vai ter o beck. Então vamos fazer o seguinte, se tu quiser fumar ou beber, tu faz, mas longe de mim. Porque se você me oferecer, eu vou fazer isso. Cara, 1 ano e 6 meses junto com eles. Nunca me ofereceram nada. Nunca me ofereceram nada. Um deles, recentemente, até me ligou. Ele tá com 20 anos. E ele teve um filho. E aí ele me ligou porque não tinha condição financeira para poder pagar o aluguel. E aí eu abençoei a vida dele. E ele me liga de vez em quando para perguntar, para falar, Lorenzo, eu preciso de ajuda, eu preciso disso. Por quê? Porque ele viu em mim aquilo, sabe? Ele viu em mim o meu posicionamento. E aí eu vejo hoje o segundo ponto. Eu consigo agora experimentar o que eu conheço de Deus. Sim. Porque eu sei que ele é fiel, eu acreditei e me posicionei. Aí hoje eu experimento a fidelidade dele. Sim. Entendeu? Então o segundo e o terceiro ponto, eles estão juntos. Sim. E é por isso que eu falei que é difícil. Porque você tem que ter cara dura, ousadia e coragem pra falar. Sim, e você tem que botar suas... Cara, e principalmente não se importar com a opinião dos outros. Porque numa dessas, né? Cara, trazendo assim, a ilustração e essa passagem de Moisés, cara, é o que você fez com esse cara aí, com esse seu amigo. Certo? Você mostrou pra ele a sua atitude, você falou, cara, aqui, ó, certo? No meio de uma multidão que tá perdida, usando droga, se prostituindo, eu tô limpo, tô abrindo o mar aqui na minha frente. E quem tá vendo você fazer isso, vai seguir sua caminhada e vai querer cruzar o mar. Exato. Certo? Por mais que tá agitado, tá perturbado, tá sem dinheiro, tá todo enrolado com mulher, com filho, mas o cara sabe, não, eu tenho uma direção. Não, e o pior é que nessa época, esse 1 ano e 6 meses, não é que ele nunca me ofereceu. Na verdade, foi melhor, né? Ele não só nunca me ofereceu, como toda vez que ele fazia e depois sentia mal por isso, ele vinha falar comigo. Nice. Então, durante esse 1 ano e pouco, eu basicamente tive que ministrar sobre ele. Então, ali eu pude ver também a fidelidade de Deus. Eu pude ver Deus cuidando de mim e cuidando dele, sabe? Dando alguém para ele poder ser cuidado. Sim. Então, é muito incrível quando a gente se posiciona. A gente vê a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Cara, é literalmente isso. É literalmente isso. Eles estão no meio de uma multidão e eles se levantam. Eles, né, permanecem de pé enquanto todo mundo se abaixa. Pensa. Eles não podem se importar com a opinião de ninguém. Eles não. Esse é o mais difícil. Porque a gente vive numa geração em que a gente se importa com a opinião dos outros. E às vezes minha namorada fala comigo, amor, você tem um coração muito duro. Eu falei, amor, não é que eu tenho um coração muito duro, é que eu tenho um coração difícil de ser acessado. Porque o único que acessa o meu coração é Cristo. E Jesus acessa o meu coração. Então eu só deixo alguém acessar o meu coração se eu permitir aquela pessoa acessar. E eu não vou permitir ninguém acessar a não ser Cristo. Ele acessa o meu coração e somente ele acessa o meu coração. Esses dias eu cheguei no meu Instagram e eu seguia todos os meus amigos, eu dei um follow em todos eles. E agora eu te seguia tipo 800 pessoas, eu sigo 200. Lorenzo, você é um idiota. Posso ser, mas não foi por isso. Eu não quis. Bem-vindo ao clube, irmão. Eu fiz a mesma coisa. E ainda deixei assim lá no postzinho, assim, galera, não é nada pessoal, tá? Que realmente, assim, não tem coisas que não tem sentido. E exato, não foi nada pessoal. E foi difícil explicar isso pra eles depois. Mas o ponto era que eu precisava treinar o meu coração pra não querer agradar ninguém. E uma forma que eu encontrei pra fazer isso era dando unfollow neles. Certo. Porque se eu... Vamos supor, a gente é amigão, mano. A gente tá 2 anos junto. Eu chego e te dou um unfollow. Nesse momento, o meu coração, ele tá sendo tratado pra eu não me importar com a sua opinião. Tipo assim, você pode revoltar e vir falar comigo. Eu com paz e falar, mano, eu te amo. Eu só te dei um unfollow por conta disso. Eu tô treinando de forma intencional o meu coração pra não deixar ninguém cuidar dele. Então agora... Eu posso chegar numa pessoa que tá fazendo alguma besteira, que eu discipulo e falo, mano, chega aqui, deixa eu mandar real pra você. Por que você tá fazendo isso? Porque eu não tenho mais agora um vínculo de dependência emocional com ela.
Então eu tenho liberdade para falar a verdade, porque em mim a única vontade é a vontade do rei. E aí eu exerço o reino através da minha vida, porque agora eu posso estabelecer na terra o que já é uma realidade no céu. Sim. Mas eu preciso abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades. E a única forma de fazer isso é treinando o nosso coração. Sim, e de tudo a palavra fala, guarda o seu coração. Exato. Cara, assim, eu até postei ontem Guarda o seu falando coração, sobre isso. pois dele procede todas as fontes da vida. Cara, e você entrou num... Eu ia falar um pouquinho mais pra frente sobre a questão da rede social, né? Uhum. E... Cara, o que você falaria pra uma pessoa que, tipo assim, já tem uma caminhada, já conheceu a Cristo, já passou por esses 3 steps aí que a gente colocou, que a gente abordou, e aí ela quer agora começar a falar de Deus, mas ela tem ali vergonha. Não. Qual que seria mano, como que começou? Eu faço um vídeo, eu faço um Reels, o que eu faço para começar a falar de Deus através das minhas redes sociais? Maravilhoso. O que eu ia falar não tem como a pessoa chegar nesse 3º step e ela não fazer isso de forma natural. É impossível. É impossível porque se você morreu pra você, não vive mais você, mas Cristo vive em você, e a vontade de Deus, ela pode ser exercida e, né, fluir através de você na terra, como que você não fala da única coisa que você tem? Impossível. Cara, se ele é o que eu conheço, é o que eu fiz o primeiro step, é o que eu me relaciono todo dia. É o meu segundo step, é o que eu tenho intimidade. Todo dia eu tenho intimidade com o Espírito Santo. E o 3º step é eu agora me posicionar. Cara, Sim. o seu posicionamento, ele já é você falando. Então, essa questão de timidez, é por isso que não tem como. Ó. Parece loucura. Esse assunto é um negócio que dá pra ver que a gente gosta de falar, né? Não, cara? parece loucura. Olha só. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque não tem como alguém tímido exercer o reino. O reino não é para os tímidos. A pessoa precisa deixar de ser tímida, ela tem que abandonar isso para ela exercer o reino. Senão ela não chegou no... O reino é depois que todos esses 3 estão juntos, né? Basicamente. Então, ela para exercer o reino, ela precisa abandonar essa timidez dela. E aí você falou na rede social. Cara, a rede social hoje é a sua vida no digital. Sim. Então, tipo assim, se você vive o reino, não tem como não falar. Sim. Tipo, faz sentido. Na verdade, você não vai ficar lá aquele chatão, tá ligado? Não, é, lógico. Porque tudo que você vai refletir, se você tá vivendo o reino, tudo que você vai refletir vai tá demonstrando a luz, vai estar demonstrando Jesus. Exato. Então, às vezes, você mostrando, você dando um rolê com a sua mãe, né? Você honrando os seus pais. Um post seu que não fale assim, não tá lá o versículo bíblico, mas você tá demonstrando aquilo. Você tá falando, olha só, tô vivendo um reino, cara. Isso não só se limita a você ficar postando coisa da Bíblia. Lógico. Você passa aquele cara, tá ligado? Você pode ser você, o seu lifestyle, né? O seu estilo de vida vai mostrar Jesus. Se você tá vivendo um reino. Mas se você não estiver vivendo esse reino, não tem como. Você realmente vai chegar uma hora que fala assim, nossa, o cara tá falando uma coisa e de repente tá mostrando na balada. Então, esse é o problema. Quando a pessoa ela faz isso, ela não tá vivendo o reino. Ela não chegou nesse nível do reino. Entendeu? É basicamente assim, ó, são 3 níveis, cara. O primeiro nível é a salvação. A pessoa ela foi salva. O segundo nível é a graça. Ela agora está sendo transformada. Você só é transformado pela graça. Né? Você foi salvo, gera arrependimento, aí você começa a andar em santidade. Mas é a graça que está te possibilitando tudo isso. Porque até o arrependimento é dom de Deus. Sim. Então, se é dom de Deus, é graça, cara. É graça. Então, a graça de Deus é o que te possibilita o amadurecimento, relacionamento, intimidade, conversa, santidade, crescimento. E aí você chega no reino. Então o reino é o terceiro nível. É o que você agora, transformado pela graça, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora, no reino, você vai viver o reino. O reino, ele não precisa ser falado para ser vivido, entendeu? Porque no Éden, Adão vivia o reino. O reino era a vontade de Deus sendo através dele. Então,
ele não precisava pregar pra ninguém. Ele só precisava viver o reino. Só viver. Entendeu? Exatamente. Então, o que é o viver o reino? O viver o reino não é você pregar. Isso não é viver o reino. Entende? Na verdade, pastores, mestres, profetas e evangelistas, eles são uma equipe de técnicos para preparar os santos. Uhum. Então, nós, os santos, a gente está sendo preparado por essa equipe. E se eu faço parte dessa equipe, amém, vamos supor, eu sou um mestre. Mestre pastor, amém, eu faço parte da equipe, eu tenho que preparar agora as pessoas que eu estou discipulando. Sim. Só que os santos, eles não necessariamente precisam ser desse time de técnico. Então, o papel deles agora é botar o reino para rodar aqui na terra. Entendeu? Então, vamos supor, uma forma muito simples. Efésios capítulo 5 vai falar que a promessa uma das promessas de Deus que nos garante que ele tem uma recompensa nessa promessa é honrar pai e mãe. Então, no momento que você honra seu pai e sua mãe sem postar no seu Instagram sem falar de Jesus pra alguém, ali você tá exercendo o reino, entendeu? Se sua mãe falou, ei, chega em casa 11h30 da noite, qual que é a dificuldade de chegar 11h30 da noite? Não é porque você não pode chegar 00:30, 1h ou 2h. É porque você tá honrando ela. Você pode falar, mãe, posso chegar um pouquinho mais tarde, 1h? Ela falou, não, 00:00. Pronto, 00:00. Ela falou, sim, chega 1h. Mas honre ela. E se ela falar assim, leva uma jaqueta que vai chover e não tá chovendo, as mães são profetas. Começa a chover e você se molha. Essa é boa. Esse é o importante, você exercer o reino de Deus no seu dia a dia, entendeu? Então você tá ali com seus amigos e aí tá todo mundo fofocando. E aí você na hora vira e fala, tá todo mundo fofocando. Imagina, cinco pessoas aqui, todo mundo fofocando, falando da vida de alguém. Aí tu vira e fala, deixa eu fazer uma pergunta. Aí na sua vida, como que tá? Ixi. Você já virou o rumo da conversa, ali você tá exercendo o reino, entendeu? Exato. Se alguém tá precisando de ajuda e consolo e você tá vendo a pessoa ali pra baixo, cara, você ir lá e consolar aquela pessoa, você tá exercendo reino. Você não precisa falar de Jesus pra ela, não necessariamente pregar o evangelho pra ela, mas você tá pregando com a sua própria vida ali, porque aquela pessoa precisava de você do lado. Então tem alguém com depressão, você chega naquela pessoa e cuida dela e você fala, eu tô aqui pra te ajudar e realmente ajudar ela, você tá exercendo o reino. Efetivo. Esses dias, meu irmão... Intencional. De forma intencional. Porque esse é o reino. E por isso que eu te falei que é o mais difícil. Porque é de forma intencional. Você tá fazendo aquilo pro seu coração tá voltado pro reino. Exato. E aí, nada consegue dominar o seu coração a não ser o reino. Entendeu? Então, tudo que você faz é de forma intencional. Meu irmão, ele tava indo pro treino. E aí ele não tinha comida em casa, a gente não tinha feito almoço, aí ele foi pro treino. Aí ele passou antes num lugar pra comer. Aí ele comprou tipo um Subway, assim, e aí vem partido no meio. Ele sentiu de não comer a outra metade. E meu irmão, ele é atleta. Ele é tipo assim, top 5 da natação aqui na Flórida e no Brasil. Qual que é o nome dele? Luigi Franco. Ó, o Luigi... Vou ver lá se você tá treinando certinho, comendo certinho. E meu irmão, ele treina muito, por muito tempo, e ele... E eu tô falando... Precisa... exatamente por isso que eu tô falando dele, tipo assim, dando essa homenagem aí pra ele, é porque eu quero tá com dizer... moral, hein? Se fosse vacilão... Não ia. E o ponto de eu estar falando de todas essas qualidades dele é justamente pra dar ênfase que ele come muito. Tipo, ele é um atleta, ele come muito. Tem, mas precisa. Então... Se a gente vai num lugar pra comer um Subway, ele é o que pede o de 30, come o de 30 e ainda tá esperando eu sobrar o meu pra comer o meu, sacou? Então, ele tá no lugar lá. Aí ele sentiu de não comer metade. E na hora ele sentiu no coração dele e ele discerniu que era algo do reino, entendeu? Então ele de forma intencional falou, tá bom, vamos guardar essa metade. Ele sai com o carro, parou no sinal, ele... pega aquele caminho todo dia. Nunca tinha aquele morador de rua ali. Ele tava naquele lugar, ele parou. O Luigi foi o primeiro carro do sinal, do lado do morador de rua. E o morador de rua não tava, tipo, do outro lado do vidro. Tava no vidro dele. E aí ele falou... Na hora ele discerniu de forma intencional. Esse pedaço de pão era o Espírito Santo me falando pra poder alimentar esse homem. Meu irmão pegou... Ele tem 18 anos de idade. Ele pegou essa metade do pão do Subway e falou... Ó, isso aqui é pra você. Jesus, ele tá cuidando de você.
E ele pensou em você. E ele tá agora te dando a provisão daquilo que você está precisando. Legal. Então, ele não precisou ali pregar o reino. Sim. Não, mas ele estabeleceu o reino. Porque o coração de Jesus está para os necessitados, para os famintos, para a viúva, para os órfãos. Então, ele entendeu a vontade de Deus. Ele falou, isso aqui, de forma intencional, o Espírito Santo quer dar para alguém. E ele entregou para aquela pessoa. Ali o reino estava sendo estabelecido. Exatamente. Esses dias ele me chamou e falou, Lorenzo, eu senti no meu coração, tá ficando frio. Isso tem um tempo, agora tá chegando o verão. Mas tava ficando frio aqui em Orlando. Ele falou, esse final de semana vai dar tipo 3 graus. E eu senti no meu espírito senti no meu coração de ir lá numa loja e comprar casaco pra poder dar para as pessoas de morador de rua. E aí eu falei, mano, demais. E ele queria que eu fosse com ele. Infelizmente eu não consegui bater o horário com ele. Porque ele treina muito longe de casa e eu trabalho e não bateu com o horário. Mas ele, sozinho, foi lá, comprou e entregou. Então, tipo assim... E você já vê que, assim, a pessoa que tem esse propósito, esse chamado, você vê que é assim, ele separou, escutou a voz de Deus no começo para separar um pedaço do lanche lá, da comida. Uhum. E aí você vê que o lado da ação social pode ser uma das chamadas que o seu irmão tem, né? É a Com segunda certeza. vez que você fala sobre ele, e envolvendo isso que é uma das características de você viver o reino. Sim. Né? De você ser solidário com fazer uma ação para aqueles que são os necessitados, né? Cara, E ele discerniu isso. Esses dias eu tava deitado com ele, ele falou, mano, eu acho que o meu chamado é justamente pra isso. Sério? Cuidar dos pobres, dos necessitados, sabe? E é muito lindo ver isso, sabe? É maravilhoso. Na hora eu tento pagar de durão, né? Tipo assim, pô, eu sou irmão mais velho. Mas assim, o meu coração fica muito alegre com isso. Imagino. E eu fico muito, muito feliz de ouvir isso dele. Mas primeiro, ele precisou conhecer a vontade de Deus. Segundo, ele precisou entender e conhecer o iada de Deus, sabendo que Deus também era fiel para essas pessoas, que também dava provisão para essas pessoas e que Deus estava dando para ele condição e riquezas para ele poder alimentar essas pessoas. Sim. E o terceiro, ele precisou se posicionar, porque aí no momento que ele se posicionou, ele pôde ver e experimentar a fidelidade de Deus, o reino de Deus aqui na terra e estabelecer o reino de Deus na terra. Cara, e assim, quando a gente tá nesse processo, parece que muitas vezes a gente está sendo... As sementes e aquilo que a gente está plantando, aquilo que a gente está construindo em secreto, parece que nunca vai, né? É difícil, né, cara? Você quer ali viver o sobrenatural. Você quer, cara, cadê? O que vai acontecer? Quero ver as coisas acontecendo. E, assim, o resultado que muitos colocam, né? O que está colocado nas redes sociais, o que a gente vive, né? Hoje a pessoa vê lá o Lorenzo, cara, 21 anos... O cara tem uma vida com Deus, mas as pessoas às vezes não olham isso, né? Elas olham assim, pô, o cara tá de boa, tá vivendo nos Estados Unidos, tem tudo, mas não sabe o quanto você tá ralando, o quanto que você tem se separado para viver as coisas que Deus tem e tudo isso que você tá vivendo ministerialmente, você, sua família, seu irmão, cara, vocês estão construindo já há muito tempo, né? Para acontecer de repente, vocês já estão na caminhada já faz tempo. E, Lorenzo, como que aconteceu essa parada que hoje, né, você é um dos líderes ali da Lagoinha, né? A Lagoinha aqui em Orlando, cara, tem feito um trabalho muito lindo com os jovens, com os adolescentes, não só com eles, mas assim, o Ministério da Lagoinha é bem ativo aqui na comunidade local. E como que foi para você? Porque você estava ali escondidinho, certo? Servindo na câmera, backstage total... E mostrando realmente assim, disposto, né? E a ajudar, e de repente você tá ministrando e tá ajudando uma galera, tá à frente de um ministério que é tão desafiador, né, cara? Que é o Ministério dos Adolescentes. Como que foi para você tá ali por trás, de repente você ser colocado numa situação dessa? Cara, a sua pergunta eu vou ter que linkar com o reino, tá? E aí eu ponho mais um pouquinho na prática sobre o que você falou, como colocar o reino na prática. Antes de responder a sua pergunta em específico, uma das formas de você colocar o reino em prática é quando você começa a enxergar ele em tudo. Porque em Efésios vai falar que Cristo está em tudo e em todos. E você consegue enxergar o reino em tudo e em todos. Então, vamos supor que você é uma pessoa que faz cabelo. No momento que você está fazendo o cabelo das outras pessoas, você não está simplesmente fazendo o cabelo,
mas você tá cuidando da estética dela, você tá fazendo ela se sentir com autoestima alta, ter autoestima, você tá fazendo com que ela se sinta embelezada, cuidada. E durante o processo do cabelo que você tá fazendo, você pode ter um momento ali de conversar com ela e às vezes até resolver uns BO. Porque a gente vai em barbeiro, né? A gente, tipo, pô, tô no barbeiro ali, eu começo a falar com o barbeiro, pô, isso tá acontecendo na minha vida, blá, blá, blá. E aquele momento é um momento que o barbeiro tem como... Calma, eu vou estabelecer o reino aqui. Então ele não tá só cortando meu cabelo. Ele não tá só fazendo meu cabelo ali. Sim. Mas ele tá... ele, com o olhar do reino, ele consegue enxergar aquele momento como um acesso. Deixa eu estabelecer o reino aqui. Então você consegue fazer isso em tudo. Isso é basicamente um marketing, tá? Vamos supor, você vai... Uber. Uber não é simplesmente, tipo, você tá... indo para um lugar para o outro sem ser de táxi. Mas não, você está indo para um lugar para o outro com conforto, com alguém de segurança. Então, é essa ideia por detrás daquilo, de tudo que você está fazendo, que você está estabelecendo o reino. E aí, isso aconteceu comigo no YouTube. E foi aí que aconteceu essa transição. O YouTube me proporcionou falar para centenas, milhares e milhões de pessoas antes de eu subir no púlpito. Então, a rede social, o YouTube, Deus estava me preparando para conseguir depois pegar um microfone e falar qualquer coisa. Entendeu? Então, não foi um bicho de 7 cabeças para mim subir no púlpito. Porque no púlpito eu tava falando para 400 pessoas na minha frente. Mas no meu YouTube eu tava falando para 100 mil pessoas. Então, não fazia... Não fazia... Lógico, toda vez que eu subo ali, minha barriga, tipo... dá aquele frio na barriga. Antes de começar o podcast, eu tava com frio na barriga. Isso sempre acontece porque eu entendo que... É sinistro mesmo. Me dá um negócio que parece que vai me sufocar, cara. Não, porque eu entendo que é a graça de Deus através de mim. Então, eu sempre tenho esse frio na barriga porque eu sei que não é eu que tô fazendo aquilo. Então, a transição pra mim foi bem fácil porque eu tinha esse entendimento de que em tudo que eu tô fazendo é para que o reino de Deus seja estabelecido. Então, um dia você vai perguntar, Lorenzo, como que você cuida hoje de 5 empresas ao mesmo tempo? Eu vou te falar que eu hoje cuido de 5 empresas ao mesmo tempo porque o Lorenzo, de 21 anos, estava aprendendo como que uma empresa funciona. Eu não estou só sendo contratado para poder cuidar do marketing, exato, mas ali dentro eu faço pergunta, eu aprendo o tempo inteiro, porque eu sei que daqui a 5 anos, 10 anos, eu vou ter 5 empresas cuidando, e eu vou estar viajando de um lado para o outro, e eu preciso estar preparado para viver isso. E eu preciso estar preparado para que o reino seja estabelecido naquela época, daqui lá para frente, no futuro, de forma plena, da melhor forma possível que eu puder. Então eu preciso me preparar hoje. E é esse o pensamento. Em tudo que eu tô fazendo, eu tô me preparando para algo maior depois. E sempre que eu chego em algo maior, eu tô, na verdade, no primeiro degrau de algo ainda maior. Exatamente. E quando eu chego em algo ainda maior, eu tô no primeiro degrau só uma de base. algo exato. Não existe teto, né? Não existe teto, não existe teto. Então, quando eu tava ali e fiz essa transição, eu já estava sendo preparado pelo Espírito Santo. Eu quero parar um pouquinho nesse ponto. Bora. Aqui, cara. Porque eu acho que, assim, das pessoas que têm um canal, que querem começar algo no YouTube, né, do meu círculo de amizade, vamos supor, de 100 pessoas, cara, uma ou duas que tem, por exemplo. Se chegar nesse número, acho que é muito até. Mas como que é essa questão? Por exemplo, você começou lá no YouTube, certo? Começou a ser treinado, né, cara? Deus foi te preparando ali, porque hoje, por exemplo, agora a gente tem 2 câmeras aqui, né? Mas só que a gente tem um entendimento que não são 2 câmeras, são famílias, são vidas que vão estar tendo acesso a esse conteúdo. Sim. Que é muito maior do que uma plataforma hoje pode te oferecer, de 1.000, 2.000, 300, 10 pessoas, né? Mas só que como que foi pro Lorenzo naquela época? Apertar o REC lá e ter aquele negócio de vou falar, vou gravar, vou aprender. Pro Lorenzo que de repente está hoje servindo e tendo essa maturidade de poder se comunicar e transmitir o reino de uma forma tão leve, tão simples, tão simplificada. Não simples, mas simplificada. Cara, eu confesso pra você que eu tinha muita vergonha. Como começou, assim, o Lorenzo na rede social? Eu tinha 11, 12 anos, minha avó me deu um computador.
E aí, esse computador que minha avó me deu, eu baixei o aplicativo já de edição, comecei a aprender sobre edição, comecei a pesquisar. Eu vejo muito que toda oportunidade que você tem na sua mão, cara, aproveita ela da melhor forma possível. Então, eu não esperei eu precisar de alguma coisa para poder aprender a fazer aquilo. Você usou aquilo que estava no seu alcance. Exato. É um celular, é uma câmera, um computador, você usou aquilo. Exato. Que tava no meu alcance. Só que eu não gravava, eu não gostava. E aí meu irmão, ele queria começar um canal no YouTube. E aí foi quando eu falei, beleza. Nessa você já estava morando aqui? Não, lá no Brasil. Lá no Brasil. 13 anos de idade. E aí meu irmão queria começar um canal no YouTube de curiosidades. E aí eu falei, pô, da hora, vamos fazer. Só que aí, o que a gente fazia? Ele não sabia editar, não sabia nada de câmera, mas ele queria apresentar. Então ele era o apresentador e o Lorenzo era a produção inteira do canal. Entendeu? Tudo. Eu fazia a intro, eu fazia a edição, eu cuidava do áudio, eu comprava lapela pra aprender a usar. A gente fez fundo verde pra ver como... Chroma key, né? Pra ver como que era. Mas, assim, tudo no que a gente podia, tá ligado? Testando, cara. Aprendendo e aproveitando da oportunidade, né? Que eu tava tendo de aprender. E era divertido, então eu gostava. Passou uns 2 anos, meu irmão começou a virar nadador mesmo, assim. Nessa época ele era goleiro. Aí ele... Criança, né? Goleiro, assim, né? Ele a gente jogava no time. E aí ele começou a nadar, e começou a nadar de verdade. Começou a ir bem. E aí eu vim pros Estados Unidos. E nessa que eu ia vir pros Estados Unidos com 15 anos, não tinha mais como ele continuar com o canal. Porque ele nadava. Ele ia fazer a parada. Exato, ele não tinha tempo. Não tinha um produtor, mano. Vamos falar a real. Essa é basicamente a ideia. Eu não falo muito assim, que depois ele bate em mim, mas fica com raiva. Mas, tipo assim, não tinha como mais quem editar, não tinha mais como quem gravar, quem cuidar da câmera. E a gente só tinha uma câmera em casa, que era uma câmera de foto. E aí eu falei, pô, vou levar essa câmera comigo. Mas eu acabei não levando. Aí eu falei, pô, Luigi, é o seguinte, vou pros Estados Unidos, eu faço tudo. Vamos me dar esse canal? Aí a gente conversou, aí ele falou, tá bom, o canal pode ficar pra você, porque não tinha mais como ele gravar. É o mesmo canal até hoje? É o mesmo canal até hoje. Só que o canal era chamado Histórias Malucas, ele contava histórias, era de curiosidade. Sim. E aí eu mudei pra Lourenço Franco, e aí eu me mudei pra Boston e comecei a gravar. E os primeiros vídeos estão lá, se descer tudo no canal, tudo lá, o primeiro vídeo, cara... Galera, vou deixar aqui na descrição os primeiros vídeos, vou deixar os 3 primeiros vídeos do canal do Lourenço. Assim, antes de você ir lá no último top, que tá todo editado, tudo com as tecnologias de hoje, vai lá, porque é legal a gente ver a raiz, sabe? A gente só vê o resultado final, mas não sabe como que vai cavar a história dos caras que você dá mais valor. Não, e aí, aí eu me mudei pra cá e comecei a gravar, e a ideia, basicamente, foram que 2 amigas minhas falaram, Lorenzo, grava, grava sua vida lá que a gente quer ver, como que é a escola, como que é as coisas. E foi isso. E eu comecei a gravar aqui, e aí começou a crescer, e... Isso era quando? 2015? 2016, 2017, por aí. Legal. E aí, na verdade, calma aí. É porque eu sou de 2001. É isso mesmo, tá certo. 2016, 2017. Então... e aí começou a crescer o canal, começou a viralizar os vídeos, e aí eu fui aprimorando, fui testando coisas novas, aí eu tava em Boston gravando, depois eu vim pra Orlando, e aí eu dei uma pausa por enquanto, agora, né, porque eu tô fazendo muita coisa, mas foi basicamente assim, que começou essa loucura, sabe, das redes sociais. E eu era muito tímido, muito tímido, muito tímido, de verdade. E esse era o motivo de eu ter colocado o meu irmão. Eu coloquei o meu irmão porque eu falei, pô, ele quer ser o apresentador. Eu não vou passar vergonha nenhuma. Sim. Deixa eu colocar ele pra fazer as vergonhas, tá ligado? E aí ele virou o apresentador. E aí que entrou uma chave na minha cabeça. Que foi nessa mudança. E aí eu percebi uma coisa. Toda mudança que eu ia fazer, eu saía do Espírito Santo e ia pra Boston. Nessa mudança, eu não conhecia ninguém mais. Eu cheguei em Boston, eu sou novo aqui. Ninguém me conhece. Zerou a vida. Exato. Mas parece algo muito simples. Mas na minha cabeça fez muito sentido uma coisa. Se eu tô saindo de um lugar que todo mundo me conhece, porque essa era a minha vergonha. Eu tava ali no 2º ano do ensino médio. Pô, vou começar um canal no YouTube. 2º ano do ensino médio.
Tá maluco? Isso é zoado demais. Eu era... quer ser youtuber. Não, eu era o nerdzinho da sala, porque eu era 2 anos mais novo que todo mundo. Eu era 2 anos adiantado. Sim. E eu era monitor de matemática. Então, eu com 15 anos... Você era o... Eu com 15 anos ensinando os moleques de 17 a fazer conta, tá ligado? Sim. Numa escola, graças a Deus, muito boa. Uhum. Uma escola, assim, de ponta lá na cidade. Que graças a Deus meus pais tiveram condição de colocar a gente lá. E eu sempre procurei ter os melhores resultados que eu podia para poder devolver a honra pros meus pais sobre aquilo que ele estava me dando. E aí, eu ensinava esses meninos. Então, tipo assim, imagina, um moleque de 14 anos, 15 anos, baixinho, o mais novo da sala. Um canal no YouTube. Tá maluco, não tinha como. E aí, a virada de jogo foi: Lorenzo, você vai se mudar. Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe sua história, ninguém sabe o que você faz. Se você chegar lá e falar que você é um macaco, as pessoas vão falar, você é louco. Mas e daí? E se eu sou louco por 16 anos? Elas nunca vão saber. Entendeu? Tipo assim, elas nunca iam entender. Pô, esse moleque é maluco, eu não quero ser amigo dele. Mas eu não tenho amigo. Então, tipo assim, não faz diferença se você quer ser meu amigo ou não. Eu já não tenho amigo aqui, eu tô sozinho, eu tô novo, acabei de chegar. Alguém vai ser um outro maluco que quer ser uma águia. E vai ser um macaco e uma águia. Tipo, vambora. Exato. E essa foi a virada de chave da minha cabeça. Na hora que eu saí daqui e cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei em Boston falando, eu sou youtuber. E a pessoa ia me zoar como? Porque ela não sabe o que eu era. Pode crer. Eu já cheguei sendo youtuber. Sim. Então, tipo assim, eu cheguei na escola, o pessoal... eu falei, pô, eu tenho um canal no YouTube. E às vezes eu não ficava divulgando. Isso com os americanos ou com brasileiro? Ok. Mas eu não ficava divulgando. Você só dava ideia... Não, tipo assim, se entrasse no assunto... o que você faz? Você trabalha? Eu falei, eu trabalho, faço vídeo pro YouTube. Mano, assim, a gente tá falando, eu trabalho com o YouTube, porque, cara, falar isso em 2022 é meio que normal. Mas vamos um pouquinho mais pra trás. 2015, 2017, cara, você falava isso, você era zoado, cara. Exato. E a galera falava assim, quer ser famoso. E isso, né, pra um adolescente, tá ali nos 15 pra 16 anos, 17 anos, cara, é motivo de tiração total, né? Mas você se posicionou e falou, mano, é isso. É isso. Tipo, não tinha o que eu fazer. Ninguém sabia o que eu era, o que eu não era, quanto tempo eu sou youtuber. E o legal é que na hora que eu demorei 1 mês pra entrar na escola, mais ou menos, nesse 1 mês eu fiquei produzindo vídeo. Então quando eu entrei na escola já tinha vários vídeos. Nem tem lugar, né? Nem tem ideia pra produzir vídeo. Pô, Orlando tem muito. E aí quando eu entrei lá na escola, o que eu ia falar? Tinha um outro youtuber também. Só que aí ele tinha tipo 800 seguidores, eu tinha 3.500. E aí eu tinha mais moral que... Tipo assim, o pessoal olhava... Pô, o moleque tem 3.500 seguidores. Pô, caraca. E aí foi... E aí, tipo assim... Aí ninguém já me zoava, tá ligado? Sim. Porque, por exemplo, esse menino... As pessoas viram ele antes... E ele começando a ser youtuber e querendo fazer. E aí, então todo mundo fala... Pô, esse moleque começou sendo... Ele tá querendo pagar de topzão. Sim. Agora, eu já cheguei lá sendo youtuber. Então eles iam me zoar do quê? É uma pessoa... Sacou? Então essa virada de chave mudou. Legal. E aí foi o que aconteceu. Eu saí de Boston, isso era em Boston. Quando eu cheguei em Orlando, eu falei, eu entendi essa jogada, eu falei, pô, agora tá na hora de ser alguma coisa nova. Então o que é esse novo que eu vou ser? Aí eu falei, eu preciso anunciar o reino. Então eu cheguei aqui em Orlando, e se alguém falasse alguma coisa comigo, eu falava, amigão, mas eu sou cristão, tá ligado? E eu sou filho do rei, tô anunciando o reino. Já virou... Aí a pessoa vai falar o quê? Pode falar que eu sou doido, pode falar o que quiser, mas eu não tenho mais a vergonha. Tipo, cheguei em Orlando, te conheci, e aí, tranquilo, o que você faz? Pô, eu faço isso, sou missionário e prego. O cara Acabou. Não tem o que ela pensar, não tem a opinião dela, não tem nada. Ela não te conhece, ela tá te conhecendo agora. Se você conhecer um pastor que tá 3 anos sendo pastor, tipo, tá ligado? Não tem vergonha, não tem medo, não tem nada. Nem precisa de coragem. Porque você... Na verdade, quem não tem medo, quem não tem vergonha... Quem não tem, assim, não se preocupa com o que vão falar, é porque descobriu a sua identidade, cara. Né? E os jovens, nesse processo, né, nessa idade, para se identificar, para saber qual que é a identidade dele... É muito difícil. Não tem como, porque todo mundo tá roubando. Então, você fala que você é jogador, os caras falam, mano, que jogador, você é ruim. Você quer ser nadador? Não, o negócio é handball. Aí você acaba por influência das pessoas, você vai deixando aquilo que é a sua raiz, que você já sabe o que é. Porque a gente está falando aqui, conforme a gente está falando aqui, Lourenço, eu tenho certeza que tem
as pessoas estão ouvindo, tem algo começando a queimar no coração dela. Né? Seja para você abrir um canal, seja para você começar a falar nas suas redes sociais, ou seja, alguma coisa vai acontecer no seu coração. Isso vai ser inevitável. Mas não deixa esse começo desse fogo que está surgindo dentro de você, as pessoas chegarem a apagarem, falar que é coisa da sua cabeça. Agora você quer ser você quer ser pastor? Agora você é pastorzinho. Exato. Pastorzinho. E foi aí que foi nessa ideia que eu peguei esse hack. Esse hackzinho da mudança de lugar. Eu aproveitei a oportunidade, igual eu te falei, cara, eu aproveitei toda a oportunidade. Então eu aproveitei da oportunidade de me mudar. Legal. Pra poder falar, pô, agora eu tenho um hack. Eu não preciso. Porque nessa mudança, eu nem preciso ter uma identidade firmada. Sim, sim. Hoje, Exato. que eu já tô aqui há 4 anos, eu preciso da identidade firmada pra fazer qualquer coisa. Porque a pessoa fala, pô, Lourdes, mas você não é. Tá ligado? Então, por exemplo, eu tive muito problema de pegar menina. Eu pegava muita menina. Então o pessoal da high school viram isso. E aí depois eles verem o Lorenzo pregando... É o contraste. É um contraste. Aí você precisa da sua identidade firmada e de transformação. Exato. E muito mais do que isso, você construiu, né, cara? Aquilo que você construiu, fala assim, não, agora, mano, é isso. E você foi construindo, certo? Então tudo que você foi construindo foi consolidando tudo que você tá fazendo hoje. Porque você realmente falou assim, cara, eu abro mão das minhas vontades, da minha carne, de querer dar uns beijos, querer que, cara, né, é inevitável. Mas só que você identificou isso, falou assim, não, o que Deus tem pra minha vida é muito mais do que isso. Então, se eu continuar nessa vida de pecado, de carnalidade, de promiscuidade, cara, eu não vou viver o que Deus tem pra mim. E aí você se posiciona. E aí a galera começa a ver, pô, o cara mudou, cara. E aí você chegou... E nessa hora, você precisa ter identidade firmada. Exato. Porque aí as pessoas vão te falar baseado no que elas já te conhecem. E aí elas vão falar, igual aconteceu com o Paulo. Paulo matava. Sim. É porque eu acho que isso é meio louco, né? Mas ele matava. Exato. Tipo assim, ele matava cristão. Exato. Então, é uma coisa assim muito louca da gente refletir sobre isso. Mas ele teve uma transformação. E as pessoas precisaram enxergar essa transformação nele. Sacou? Mas, tipo assim, o hackzinho que eu usei nem precisa de ter identidade firmada. Você chegou no lugar, você falou que você já é e, tipo, tá suave, tá ligado? Sim. Tipo, já era. E isso foi muito, muito fácil, assim, pra mim. Foi muito bom nessas oportunidades de transição. Mas hoje ter a identidade firmada e é muito melhor, porque agora eu faço e eu não ligo se você tá se importando com a sua opinião ou não, tá ligado? Eu tô mais preocupado com que o plano de Deus o plano do rei o que o Criador deseja, o que ele quer estabelecer. Isso pra mim conta muito mais do que qualquer coisa que qualquer um pode pensar. Nossa, top. Cara, e Lorenzo, beleza, mano. Chegamos aqui nesse ponto que é o ponto onde o gráfico, sabe quando o gráfico vai dar uma rampada? E aí você, nesse exato momento, às vezes a gente pode decidir não querer viver tudo que Deus quer, que Deus tem planejado, e querer viver a nossa vida normal, a nossa vida a nossa carreira no business e tal, e viver o que Deus tem realmente, que é aquilo que você tem feito. E aí, de repente, você começou a ajudar nos líderes ali. Você começou a ser uma voz ali dentro da igreja, dentro dos adolescentes. E do virtual, você começou a praticar aquilo que pro mundo real ali. Como que foi isso para você? Você já falou que você era muito tímido, mas com o YouTube, com tudo que você foi fazendo, foi se desenvolvendo, você aprendeu a perder essa timidez e de repente você tá ali sendo um cara sendo usado por Deus no ministério. Como que foi essa? Eu quero abordar isso porque assim, eu quero deixar bem claro que não é porque as pessoas têm uma plataforma e têm um microfone que elas são mais importantes, né? Cara, isso na verdade é irrelevante para o reino, mas Deus destaca realmente algumas pessoas para se posicionarem e para impulsionarem uma galera que precisa ser desperta. E como que foi isso para você, cara? Como eu falei, eu era tímido e o engraçado é que eu não era tímido o que eu era tímido, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito fácil de se envolver, mas eu era tímido para me posicionar, sabe? Tipo assim, eu não conseguia expor muito, eu preferia ficar quieto. Hoje eu já não ligo de falar,
sacou? Então, essa timidez que quebrou muito em mim. E quanto a, tipo, falar assim, ter essa voz, cara, é o que você falou. Não é porque eu tenho hoje um microfone que, tipo, eu sou maior do que alguém que não tem. Isso não existe. Isso não existe. Na verdade, no reino, o maior é aquele que é menor. A matemática do reino ela é diferente. Então, na verdade, maior do que eu tô lá na frente, servindo com o microfone e tal, bonitinho, é os voluntários que estão ajudando para que aquilo ali funcione, aquilo ali aconteça. E aí eu ali em cima, agora me posicionando e tendo essa mudança, né, na minha vida, é diferente. Tipo, é uma vida nova, mas no sentido, tipo, de como as pessoas me enxergam, mas quem me conhece, cara, não mudou nada, tá ligado? Tipo, a forma que eu sou, a forma que eu converso, a forma que eu brinco, às vezes tá tocando ali, tipo, uma música eletrônica, eu tô dançando, tá ligado? Com a minha namorada, e eu gosto de ouvir, música, tipo, do mundo, assim, tipo, não vejo dessa forma, mas eu gosto de ouvir ali um eletrônico, uma música em inglês, um trapzinho legal. Eu acho legal, eu curto, tá ligado? Mas aí você tem que, automaticamente, como você tá ali em cima, você se torna uma referência. Então você tem que saber filtrar, só que aí que entra o ponto, que eu não tô ali... Isso pra mim facilitou muito, cara. Eu não tô ali em cima pra agradar ninguém, eu tô pra agradar o rei. Então se o rei tá se sentindo desapontado comigo, então eu preciso mudar algumas coisas. Mas se eu não entristeci o Espírito Santo, Efésios 4:30 fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Essa aliança que eu tenho aqui no dedo não é porque eu sou casado, mas aqui dentro tá escrito Efésios 4:30. Fomos selados pelo Espírito Santo até a consumação dos séculos. Não entristeça o Espírito Santo, porque você foi selado por ele até a consumação dos séculos. Então, essa é uma aliança que eu tenho com Deus. Essa aqui é com a minha namorada. E esse entendimento pra mim mudou muito. Porque aí eu percebi que o Espírito Santo podia se entristecer, tá ligado? Exato. E aí agora a minha vida tava em torno da felicidade do Espírito Santo. Eu queria Deus alegre comigo. Então, tá ali em cima ou tá ali embaixo, ou falar na rede social, ou falar na escola, ou falar para 5 pessoas, não mudem absolutamente nada pra mim. Porque não é a quantidade do que está sendo falado, mas é a mensagem que está sendo falada. Exato. Entende? Então, vamos supor, alguém que está assistindo e essa pessoa não tem um microfone na mão, cara, você tem a sua rede social que tem seus amigos ali. Exato. Ou você tem um grupo que você pode fazer toda semana na sua casa, um grupo, e chamar 10 pessoas, 15, 20, compra uma pizza no final e racha. Exato. Tá ligado? Ou você toda semana leva um amigo seu para tomar um café. Não existe empecilhos para que o reino seja propagado. Não tem diferença entre eu com o microfone ou eu sem o microfone. Sim. Porque eu com ou sem o microfone, o reino vai continuar sendo anunciado através de mim, pela forma que eu tô vivendo. Exato. Então não faz diferença. Por isso que, tipo, a pergunta no sentido de, Lorenzo, o que mudou? Não mudou. Não mudou nada na minha vida isso. Porque com ou sem o microfone, o Lorenzo continua o mesmo. É o Lorenzo que brinca, o Lorenzo que faz piada, o Lorenzo que ri, o Lorenzo que prega com a vida, o Lorenzo que tenta fazer o que tem que ser feito, o Lorenzo que tenta ser um bom namorado, o Lorenzo que vai procurar ser um bom esposo, o Lorenzo que procura ser um bom filho, que procura honrar os pais, o Lorenzo que procura ser um bom irmão, mas às vezes é difícil ser um bom irmão, mas é o Lorenzo que procura ser um bom irmão. É o Lorenzo que procura ser um bom funcionário, e em cada área dessa eu tô pregando, sem microfone. Total. E assim, cara, as pessoas às vezes querem ser uma voz na igreja, né? Nossa, eu quero falar na igreja. Começa falando dentro da sua casa, depois começa falando na sua escola, depois começa falando... Cara, respeita os processos. Começa falando nas suas redes sociais. Se Deus te chamar um dia, numa oportunidade, você vai estar preparado. Não vai acontecer de repente. Você não está falando nada, você está lá e fala assim... Não vai acontecer. Exato. Cara. E isso que você falou, por exemplo, o pastor André Fernandes, ele foi um pai, assim, ativacional pra mim, sabe? E ele me preparou muito nisso. Ele falou, Lorenzo, eu sei que um dia você vai estar no púlpito pregando, mas primeiro começa com a célula na sua casa. Você tem que aprender a falar, você tem que aprender a conversar com pessoas, a cuidar de pessoas. E foi assim que eu comecei, pequeno, sabe? 7 pessoas ali, eu tava falando pra elas. Eu já tinha um canal, já tinha tudo isso, mas ali tinha 10, 15, 20 pessoas falando. Uhum. E o ponto é, nem sempre você vai ter que...
É porque as pessoas têm essa um ideia. fiozinho, Não, né, não, não. cara? As pessoas têm essa ideia de que tem que chegar, sabe, Leandro, na igreja. Não tem que chegar na igreja. Porque presta atenção, se todo mundo que vai pregar o reino, todo mundo que vai exercer o reino, vai pregar na igreja, Tá errado, tá errado. como que essas pessoas vão ser alcançadas? Se elas não vão pra igreja. Então nós precisamos ser a igreja para essas pessoas. Sim. Nós precisamos ser a Bíblia para essas pessoas. Então, eu não quero ser pregador de igreja. Eu falo isso para os meus pais, eu falo isso pro meu pastor. Eu falo, pastor, eu sei que você me ama, eu sei que você está me preparando. Eu sei, pai e mãe, que você me ama, que você me prepara. Eu sei do meu chamado, eu sei que eu vou pregar o reino. Eu sei que eu sou um dos técnicos dessa equipe, mas eu acho que eu não sou pastor. Eu não me vejo na igreja. É o outside. Outside total. Eu não me vejo na igreja. Tipo assim, eu não me vejo, mas todo mundo me vê. E às vezes eu acho que esse é o pior, porque aí eu falo, Deus, eu não quero ser pastor. Aí ele fala, já que você não quer, Mas é assim, quem não quer. Aí se ferrou, né? O cara que não quer o microfone, o cara que não quer aparecer, Deus fala assim, não quer, então vem cá, menininha, deixa eu fazer um negócio com você. E eu, cara, uma situação interessante, acho que você não vai lembrar, provavelmente você vai lembrar. Teve um culto na Lagoinha, de um cara que nem é conhecido, David Leonardo, que ele te pegou lá, cara, pra fazer um exemplo na pregação. O Lourenço, isso faz o quê? Uns 2, 3 anos? Faz, aham. Cara, ele fez o Lourenço ficar lá num tempão, né? Foi. E assim, eles, naquela época, cara, assim, foi uma mensagem muito marcante, né? Foi uma passagem que ele falou ali sobre o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, e fez toda uma simbologia ali em cima do altar ali. E eu vi o Lourenço, cara, e conforme o Dave ia pregando e ia fazendo, dava pra ver que mano, era uma parada muito espiritual, tá ligado? Era tipo, Mano, eu senti como se era comigo aquilo ali. Parecia uma parada tipo assim, mano, tá rolando um treinamento só entre eles lá. E assim, quem tá ligado no reino percebe quando acontece essas coisas, né, cara? Não foi à toa que ele te chamou, que aconteceu o que aconteceu ali, e depois daquilo o desdobramento que do seu ministério também, do seu chamado. E, cara, se você fosse um daqueles que não tivesse passado pelo processo, desde o começo lá, ajudando seus pais, nos boas-vindas, vivendo tudo que um ministério infantil, kids, né, cara, que você precisa desenrolar e depois servindo tudo, você provavelmente não iria sumir na hora que ele te chamasse. Você ia ficar... Né? Talvez ele nem me chamaria. Talvez nem se chamaria. Porque na hora que ele me chamou ali, ele falou, Lourenço, que eu já vi os vídeos dele, e ele comentou sobre os meus vídeos na hora, e eu fiquei assustado. Eu falei, caraca, não, você ficou, eu não sabia. Eu fiquei tipo assim, oi, David Leonardo, você tá assistindo meus vídeos? Você tem coisa melhor pra fazer, não? Mas, tipo assim, na hora ele tava falando justamente sobre os vídeos que eu tinha falado sobre o reino, né? Isso. E aquilo ali me pegou. Eu falei, caraca, mano, eu não tinha noção que, tipo, alguém como ele, né, assim, que a gente olha numa proporção muito grande, tinha chegado a assistir aquilo, sabe, os meus vídeos. E se você tivesse se escondido, né, e se tivesse recebido aquela carimbada que a galera dá, provavelmente você não teria vivido aquele momento e que com certeza foi algo que Deus falou com você muito ali no particular, né, cara? Sim. E, cara, eu fico vendo assim, a ousadia, né, que você tem em fazer as coisas e tentar fazer o seu máximo, o seu melhor. Para quem não sabe, o Lourenço, cara, além de ser um líder lá na igreja, cara, ele mexe com investimento, você falou que toma conta de 5 empresas? Aham. Você pode falar um pouco mais sobre como que é essa questão de ser tão jovem e aí tá à frente de 5 empresas? Hoje, na verdade, são 3. Em específico, assim, bem fechado. A gente tem a empresa dos meus pais, que eu cuido junto com eles. Eles fazem todo o processo, mas a parte da mídia, do digital, eu cuido deles, para eles. Do Instagram, da mídia, tudo isso. O segundo, eu poderia dizer que seria o Lourenço Franco. Ele é uma empresa rodando, tipo assim, mesmo parecendo muito simples, mas são vídeos, tem roteiro, tem rotina, tem... Trabalho, né? Tem pessoas que são... Tipo, alimentam a família delas por conta do dinheiro que está sendo gerado ali. Então, também tem o Lourenço Franco. Quando eu falo Lourenço Franco, eu digo em todas as minhas redes sociais, tudo que eu faço. E também eu tenho o Brasil pro Mundo, que é uma
É uma empresa que a gente preparou um programa para pessoas que querem sair do Brasil e vir para os Estados Unidos. Brasilpromundo.com. Prepara o jovem para poder sair do Brasil e vir para cá. Porque muitas vezes ele chega aqui, não tem preparo nenhum, sabe tudo de documentação, mas não tem nenhum preparo emocional. Tem ansiedade, tem depressão, se afunda em drogas, se afunda em bebida, e é necessário, sabe, esse cuidado financeiro, não sabe cuidar de dinheiro, tá trabalhando pela primeira vez aqui, e é o que mais acontece, o jovem cai aqui e vem, tem que trabalhar. Exato. E não sabe disso, mas quando chega aqui bate de cara. Então tem que cuidar do dinheiro, tem que saber como que faz produtividade. E aí é todo um programa preparado justamente para isso. Eu também tenho a Quarto agora, que é uma agência de design que a gente está fazendo, design e marketing. Então são 4 empresas. Aquela hora, no exemplo que eu falei 5, eu ainda tava falando lá pra frente. Aí, tipo cara, assim, mas tipo, o que eu vivo hoje, eu tô me preparando para o que eu vou viver lá na frente. Sacou? E aí é meio puxado, né? Tipo, minha rotina é muito louca. Minha namorada às vezes fica até com raiva. Lorenzo, vamos lá ver um filme. E tipo assim, aí eu tento separar, né, o horário certinho. Mas é muito corrido. Eu ainda sou funcionário, né? De uma empresa. E eu vejo tudo isso como... Tudo isso é 24 horas. Não, 24 horas não. Basicamente. Loucura, hein, cara? Basicamente. E aí... Mas eu vejo que isso tudo é um preparo, entende? Sim. E aí eu enxergo o reino em tudo. E aí eu consigo entender que isso é um preparo para isso é um preparo para aquilo. E um dos princípios de Salomão que você citou, você estava falando, mas você não quer ser pastor e tudo que você não quer acaba tendo. Você não queria microfone, teve microfone, não queria isso. E realmente, eu nunca quis nada disso. Eu era tímido, né? Eu não queria ter milhões de visualizações, mas eu recebi milhões de visualizações. Eu não queria estar lá em cima pregando, tipo, eu nunca, sabe? Sim. Mas veio um sentimento um dia no meu coração e quando eu fui ver eu já estava lá em cima pregando. Não tinha o Lorenzo que está aqui, esse Lorenzo Sim. publicidade aqui, não existia. Mas eu não queria esse Lorenzo, mas ele existiu. Eu não via esse Lorenzo, mas rolou, tá ligado? E aí eu vejo tudo isso como graça de Deus. E aí esse é o princípio de Salomão. Salomão, ele vai receber de Deus a sabedoria, né? E Deus fala, o que você quer de mim? Ele fala, a única coisa que eu quero é sabedoria, porque o meu pai deixou um reino pra mim e eu não sei cuidar desse reino. E esse reino é seu, porque é Israel. E eu não sei cuidar desse reinado todo. Eu não sou esse rei que todo mundo espera que eu seja. E eu preciso de sabedoria para poder governar isso aqui. Porque é seu povo e eu preciso ter sabedoria. E aí Deus fala, por que você me pediu sabedoria? E não riqueza, não fama, não sucesso. Eu vou te entregar sabedoria. Mais riqueza. Mais fama, mais sucesso. E o nome de Salomão foi conhecido em todas as regiões. E a sabedoria dele se espalhou por toda a região. E o governo de Salomão foi o governo mais rico que Israel já vivenciou. Porque ele não queria nada disso. Porque o coração dele estava só voltado para uma coisa. Para que o reino de Deus fosse exercido. O que Salomão basicamente pediu, a sabedoria que Salomão pediu era o reino de Deus. Ele queria sabedoria para exercer o que Deus queria através dele no povo. Sacou? Então Salomão estava com o coração no reino. E por ele estar com o coração no reino, ele pôde acessar todas as outras coisas. Porque o reino é rico, o reino é próspero, o reino tem sucesso, o reino tem sabedoria, o reino tem tudo, tem tudo. O reino, ele é tudo de bom que você imaginar, tem no reino. Então, ele acessando o reino, ele podia acessar todas as outras coisas, porque nada daquilo tinha o coração dele. Com ou sem ouro, não fazia diferença para Salomão, Exato. Porque ele tinha um reino. Cara, Salomão é sinistro demais, né, cara? Eu vi ontem o Thiago Brunet falando sobre esses princípios milenares, né? E é inevitável. A galera cai em Salomão. Tem que ser. Lorenzo, cara, tô muito, muito feliz mesmo de conhecer um pouquinho mais dessa história. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí está sendo abençoado. Eu vou deixar aqui na descrição todo o site para a pessoa que, se você tem um filho, tem um adolescente, quer que ele viva essa experiência de ter uma vida nos Estados Unidos, conhecer um pouco mais desse processo, né? Eu vou deixar um link aqui para vocês entrarem em contato com o Lorenzo. Mas eu queria que... isso aí vai ficar lá, vocês seguem lá, mas o mais importante, Lorenzo, eu quero abrir um espaço aqui para você agora, certo? Porque você, durante essa sua caminhada com Deus te entregou muita coisa, Deus te marcou, Deus te
te consolidou. E assim, eu queria que você falasse aqui para essa câmera aquilo que mais arde no seu coração, aquilo que fala, mano, essa mensagem é o meu melhor. Eu quero que você derrame aí para a galera que vai estar assistindo, para quem vai estar compartilhando esse pedaço do podcast. Queria deixar você bem à vontade, um tempo assim, para você realmente fluir naquilo que você fala, mano, isso aqui é isso, tá ligado? Então, vou deixar esse tempo aqui para você falar com a galera, cara. Eu prometo que eu vou ser bem rápido, tá? Não vou falar muito. Mas tem um versículo em específico que me chama muita atenção. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala que em nós não habita um espírito de medo e nem um espírito de vergonha, mas um espírito de amor, de poder e de uma mente sã. Ou seja, existe um espírito em nós de ousadia. Existe um espírito em nós de coragem. Existe um espírito em nós de poder. Existe um espírito em nós de amor e graça pelas pessoas. Existe um espírito em nós que traz equilíbrio para nossa mente. E no momento que nós nos relacionamos com o Espírito de Deus, no momento que nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós podemos vivenciar toda essa realidade que ele preparou para nós. Tudo aquilo que já foi conquistado, tudo aquilo que nós já acessamos, que Jesus já nos deu acesso, a gente só precisa amadurecer para poder pegar e tomar posse disso. Então, o que eu quero deixar para você, e que para mim conta mais do que qualquer coisa, de tudo que foi falado, desenvolva, gere intimidade com o Espírito Santo, porque a intimidade com ele vai te fazer amadurecer. Ele é o único que é responsável para que você cresça, amadureça e tenha acesso ao reino de Deus. E no momento que você acessa o reino de Deus, com toda a graça que ele te proporcionou, favor, para você poder acessar o reino de Deus, você vai começar a viver a vontade dele aqui na terra. Você vai começar a estabelecer o que já é uma realidade no céu aqui na terra. Então não tenha medo, não precisa ter vergonha, porque ninguém paga suas contas. Ninguém faz nada por você, a não ser Cristo. Cristo fez tudo por você e ele não deixaria de fazer nada por você. E porque ele fez tudo por você, ele não teve vergonha de se humilhar por você, ele não teve vergonha de morrer por você. Ele não teve vergonha de ser chicoteado por você. Ele não teve vergonha de ser humilhado por você. Ele não teve vergonha de deixar a posição de Deus e se tornar servo por você. Ele não teve vergonha de morrer da forma mais humilhante que a história já viu, que é uma morte de cruz, por você. Não tenha medo e nem vergonha de fazer qualquer coisa por ele. Faça de tudo para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Cuide de pessoas, ame pessoas, tenha autoridade, desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo. É o principal de tudo que você ouviu aqui hoje. A única coisa que eu te peço é, feche a porta do seu quarto e ore em secreto. E o seu Pai, que está em secreto, ele te recompensará. Presta atenção, feche a porta do seu quarto e ore ao Pai, que está em secreto. O Pai, ele já está em secreto antes de você fechar a porta. Ou seja, ele só está esperando o seu posicionamento, a sua vontade. Ele é tão bom que ele está sentado esperando. Filho, eu só quero conversar com você. E você se relacionando com o Espírito Santo, você vai conhecer a vontade de Deus. Você vai ter iada com Deus. E você vai estabelecer, se posicionando com coragem, o reino de Deus aqui na terra. Cara, falei pra vocês que esse podcast ia ser top. Provavelmente é um dos podcasts mais impactantes aqui pelo fato de você ser tão jovem, cara. E a mensagem que você carrega ser uma parada tão forte. Cara, quero agradecer mais uma vez aqui. Obrigado, Lorenzo, por poder aceitar e poder participar desse podcast. Cara, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tamo junto. Gente, estamos aqui mais um episódio finalizando. Quero agradecer a vocês por poderem estar acompanhando junto aqui com a gente, construindo isso que Deus tem feito, né? Não só aqui em Orlando, mas Deus quer te usar aí no Brasil, não seja no país que você estiver. Se abra para aquilo que Deus quer fazer nesse tempo, nesses dias. Deus tem pressa e Ele está procurando aqueles que realmente estão dispostos. Então, tamo junto. Deus abençoe. É nóis.